Olá, seja bem-vindo a mais uma Quinta Técnica. Hoje eu tenho o prazer de trazer de novo Renato Amoedo. Seja muito bem-vindo, Renato. Minha honra, professor. Eba! Olha, eu vou falar uma coisa para você que está nos assistindo, aqui na frente do Renato. Se você é que nem eu, assim, que tem um QI razoável, mas não é muito alto, você deve agora pegar lá no YouTube, você vai lá e regula lá naquela engrenagem, você entra lá em velocidade, põe 0,75, daí você já começa a chegar no nível para entender tudo que o Renato vai falar, porque como disse alguém lá, ele consegue falar numa frase 5 assuntos, entendeu? Renatão, isso daí é para expressar o meu apreço pela sua inteligência, pela sua perspicácia, pelo também muito pela contribuição que você tem feito aí pelo mercado, pelo espaço das criptomoedas. Para quem não sabe, o Renato, eu até tenho uma coisinha aqui que eu não falei, que eu devia ter falado, que eu não falei, que é, primeiro que na última vez que ele esteve aqui no canal, que faz quase um ano, foi no dia 24 de março de 2022. Olha só, Renato, está quase fazendo um ano. Ele fez muito sucesso e hoje ele está nos prestigiando mais uma vez. Mais uma vez. Ele é de Salvador, graduado em Engenharia de Produção Civil, Direito e é perito criminal, mas principalmente é Bitcoiner desde 2015. E ele escreveu o popular livro Bitcoin Red Pill, um livro delicioso de se ler, que está disponível no link da descrição. E como diz o Renato, se você não tem R$ 50, deve ter inflacionado um pouco, está um pouquinho mais caro agora, né, Renatão, o livro? Não, acho que mais barato tem. Primeiro tem de graça na internet. E a gente liberou de Moçada, graça, tem todos os formatos. capa dura, hein, moçada? Não é mole, não, capa dura. É. Mas se você não tem essa grana, como o Renato está dizendo aí, você pode ir na internet e dar um search lá que você vai pegar o livro de graça, né, Renato? Tem de graça no Kindle, tem de graça no YouTube, no L de Liberdade, ditado aí, tem no Rumble, tem ditado, tem pra cego, tem todas as maneiras, todos os formatos são de graça na internet. É isso aí. Recomendo, hein? Renatão, para começar, por que 38, hein? Quando eu entrei na polícia, a gente ainda estava em uma fase que a maioria das pessoas não usavam. Eu entrei na polícia 16 anos atrás, né? Era um outro mundo, né? A maioria das pessoas não entende que há 20 anos atrás não existia o WhatsApp, há 20 anos atrás não existia o YouTube, era outro mundo. A maneira com que você acessava informação, tipo, era outro mundo. As pessoas não conseguem imaginar. O mundo mudou mais nos últimos 30 anos do que nos 70 antes, né? O índice, a mudanças exponenciais. E na hora que eu fui escolher minha arma, o revólver custava um terço do preço de uma pistola, e entre o revólver pequeno, o snubzinho de 2 polegadas e o grande, que gerava, dependendo da munição, o dobro de energia, não é isso? Era a diferença de 20%. Aí eu, no catálogo lá, eu digo, eu quero esse. Aí eu comprei um revólver de 6 polegadas, um revólver do Coringa. Em qualquer delegacia que você entrasse na Bahia, até policial militar e tal, do região metropolitana, ele não sabia me dizer o meu nome, mas o cara dizia, não, foi um cara do revolvão, o cara do 38, não é isso? Chegou um cara com 38 aqui, eu tinha da Taurus, esqueci o nome da 838, 838 ventilado de 6,5 polegadas. Era um negócio muito característico, e quando eu sacava a arma, então a galera da polícia militar, todo mundo sabia quem era eu, não pelo meu nome, nem cargo, nem nada disso, sabia que era um cara com um revolvão, então era um 38, não é isso? Muito Chegava lá bom. na corregedoria, as coisas não Ô, era um nome, Renatão, não sei o que lá e tal, o cara já sabia quem era, né? Hoje em dia não existe você mais vem revólver, falando né? nas suas últimas. Atividade policial, né? O revólver hoje é uma atividade, é uma arma eminentemente de defesa, né? Essa nossa geração, a geração que gosta de cartão perfurado, que gosta de ficar batendo o nome da CID na arruela, são pessoas que ainda têm um resquício de atividade física mesmo combinado com a atividade de informática, do cartão perfurado, né? É porque a minha geração, ainda menos nos Estados Unidos, não, mas a minha geração no Brasil seria equivalente a alguém com 50, 60 anos nos Estados Unidos, porque a tecnologia demora de chegar aqui, né? Ou demorava ainda mais antigamente, né? Demorava. Antigamente era. Puxa, cara, eu me lembro que eu fui para a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu tinha 15 anos. E pô, eu fui comprar desodorante lá para trazer para o Brasil. Olha, É não foda, né? tinha. É. Ainda E não me leite. esqueço que eu cheguei Quando na você chega. farmácia e falei assim,
você, please, do you have desodorant? O cara, o quê? Desodorant. Desodorant? 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 Oh, deodorant! Eu falei, vá pra merda. E leite. Você chega no supermercado lá, tem 50 tipos de leite, coisa que você nunca nem imaginou. É Ralph, é 3%, 5%, 10%, né? O mercado é maravilhoso, né? Agora, os Estados Unidos é um país decadente, né? Esse caso desse cara que foi expropriado em 50 mil bitcoins, não cometeu crime nenhum. O gordinho lá, ele encontrou um exploit no site do Mt. Gox, ele solicitava vários pagamentos, os caras pagavam espontaneamente, não é isso? É quando eu ligar e dizer, me mande, você me mandar, não é isso? Ele identificou que quando você pedia várias vezes o saque, antes do bloco, ele tinha automatizado o pagamento do saque automático. E se você pedisse 5 vezes entre blocos, ele pagava 5 vezes. Não entendeu o que eu tô dizendo? Esse gordinho que eles tomaram 50 mil bitcoins, que o movimento foi para Coinbase, que o pessoal acredita que foi vendido hoje. Não sei o que lá, Zeng, como é o nome do gordinho? Não lembro. É isso, é um chinesinho. É isso. Ele cometeu vários erros. Ele foi pego, inclusive, porque ele ficou usando essas porcarias aí de hardware wallet, que misturou. Ele não segregou os endereços dele. É quando a gente fala, rapaz, não misture Bitcoin de origem, mesmo que a origem seja lista. Você comprou Bitcoin na Foxbit, não misture com Bitcoin que você comprou na, sei lá o quê, na Leak, na Bipa, seja lá o caralho, porque num dia, se você tiver que comprovar a origem, você vai comprovar a origem de todos que já se misturaram alguma vez, não é isso? E alguma dessas empresas for considerada ilícita, tiver algum tipo de risco, você tá acabou, tá tudo sujo, não é isso? O Gordinho fez exatamente isso. Ele misturou um desses do exploit com bitcoins que ele realmente tinha de fork, não sei o que lá. Foi aí que ele foi pego. Que foi, acreditam, eu não sei, eu não tô acompanhando muito, porque eu tô de cuidador agora, eu tô tomando conta de criança e velho. Agora, inclusive, vocês estão vendo que minha roupa nem tá enchendo mais de músculo, eu perdi uns 4 ou 5 quilos esse mês. Mas o pessoal das notícias aí que tá alegando que a queda de hoje foi em grande parte devido ao FUD ou ao fato do governo americano ter começado a vendido os bitcoins do Gordinho, que ele, inclusive, ele fez um acordo de entregar 50 mil bitcoins, não é isso? E ficou com 10 ou 12, um negócio assim, né? Será? Eu nem vi, eu só vi a queda do Bitcoin, mas para falar a verdade, eu nem olhei ainda. É porque é o seguinte, professor, ele concordou em devolver todo o dinheiro roubado, só que ele não devolveu os forks. Os forks renderam a quem foi em cima da hora o dobro. Quem foi um ano depois, rendeu 30%. Se o cara ficou só com 30% de 50 mil Bitcoin, tá ruim pro cara? É isso. Se for tudo que você tem na vida, é melhor ficar na cadeia. Agora, se você puder sair, entregar 50 e ficar com 15 e aí ser livre, agora, a lição de que os Estados Unidos não é um lugar para Bitcoiner morar, não é isso? Não é um lugar para Bitcoiner morar, e que você não tá seguro, não segregando. O Gordinho fez a maior propaganda, como é o nome lá do Rodolfo, lá do Canadá, né? Fez a maior propaganda da Rádio Rolt do Rodolfo, né? Esse da Q1. Porque, inclusive, na Q1, você tá vendo de onde tá. Você assina, o AirGap, não é isso? Foi o maior garoto propaganda agora dessas Rádio Rolt, AirGap, vai ser esse Gordinho, né? Ele foi pra cadeia porque não gastou $100 numa porra dessa, né? Perdeu 50 mil bitcoins porque não quis gastar 100 mil, né? $100, né? Mas, Renato, o Bitcoin caiu. Eu já estou vendo aqui, não foi só pode ter sido por isso também, mas olha o S&P aqui. Os mercados todos caíram, né? Em termos de análise técnica, esse candle aqui do S&P está feio pra caramba. Mas vamos lá, nós já vamos chegar nos mercados aí, e eu queria te perguntar o seguinte, olha, você vem falando muito nas suas últimas entrevistas que o apocalipse está chegando. Eu, aqui no canal, não falo de apocalipse, mas falo de um crash aí no S&P que, invariavelmente, quer dizer, que certamente deve trazer uma recessão, ou talvez coisa pior, né? Uma grande, algo parecido com 29, né? Mas o que é que você quer dizer com o seu apocalipse? E como é que as criptos podem ser uma defesa contra isso? Conta para nós. O que os preparadores chamam de when shit hits the fan, né? Quando a merda atinge o ventilador. Pode ser pessoal, não é isso? Pode ser pessoal, pode ser nacional, pode ser local, ou pode ser mundial. Pode ser pessoal, por exemplo, se alguém estourar a casa do senhor e aparecer material pedófilo, aparecer na internet, professor Fausto pedófilo. Aí você vai ter que fugir, você não vai se render, não é isso? E nem se apresentar em delegacia. Então acabou pro senhor, não é isso? Pode ser uma coisa local, como aconteceu em Petrópolis e tal, agora no Rio, em São Paulo, né? Tipo, um colapso de você não ter acesso à energia, grid, internet, nada. Pode ser nacional, uma guerra, como aconteceu na Ucrânia. Quando eu fui em Portugal agora, só tinha ucraniano nas escolas. Todo mundo caiu fora da Ucrânia, né? Quem podia. Agora, ouro você não podia levar, dinheiro você não podia levar. Bitcoin, quem botou, levou o cartãozinho ou memorizou, levou, não é isso? E pode ser um colapso global. Assim, em termos
Tem vários países hoje que estão em colapso. Tem pessoas no Sri Lanka que tinham milhões de dólares no banco que estão passando fome. Tinham pessoas no Líbano que tinham milhões de dólares no banco que ficaram pobres, estão passando fome, não é isso? Tem pessoas que tinham milhões de dólares. Eu conheço gente que tinha fazenda comprada de $1 milhão, que vendeu a fazenda de $10 mil, menos de 10 anos depois na Venezuela. Não aconteceu isso? Não tinha gente que era milionário na Argentina, tinha dinheiro no banco e de repente o cara tá fudido, não é isso? Então, tipo, não é uma questão de quando vai acontecer. Depende. Cada Fiat, cada lugar vai colapsando no seu ritmo, não é isso? Eu acredito, como o senhor, que vai haver um crash e que normalmente, depois que o mercado desaba, aí sim o pessoal resolve fazer o pivô e tal, salvar todo mundo. A questão é que a única diferença grande, na minha opinião, em relação a esse negócio de juro, é que o governo não eleva juro para combater a inflação. Isso é conversa fiada. Inclusive, a inflação eles dizem quanto é, porque eles manipulam a merda do índice. O CPI mudou 21 vezes em 23 anos, porra. Eles dizem quando é a inflação, ele muda o critério, não é isso? Eles só tiraram, mas veja bem, eles só tiraram alimentação e energia, porra. Pois é. Não, mas ele muda o tipo de carne, muda o tipo de leite. Eu vou aproveitar o break para dizer para vocês que o Renato me prometeu que ele não ia chamar de senhor, porque eu só tenho 70 anos. Professor, entendeu? então. Ele não consegue, o Maledeto não consegue. Professor. É que a gente não se conhece ainda pessoalmente. Agora nós vamos conhecer, vamos se encontrar lá em São Carlos, que ele está indo para São Carlos, que é lá onde eu fico a roça, lá em São Carlos. Agora se o senhor se permitir, se o senhor permitir fazer o jabá, se o senhor permitir fazer o jabá, o evento é dia 25 em São Carlos. Pode botar na internet aí, Summer School dos Sementes da Liberdade. O negócio é 50 a 60 conto, pagando em Bitcoin é 30. Quem tiver interesse em bater um papo, tem um evento lá, um Summer School, na terra do professor Fausto. Quem tá organizando é Caio. Podem procurar ele e bater um papo, que eu tô lá à disposição. Eles, inclusive, estão pagando minha passagem para ir dia 24 lá no Monarca. Mas, voltando à questão, eu não acredito que eles estão levando juros. Eu vou pagar minha passagem, mas se eles me derem uma entradinha lá, eu vou lá. Rapaz, eu duvido que não deem. É no hotel lá, um hotel tem mais de 50 anos lá, até esqueci o nome. Um negócio... Eles são filhos da cidade, não é possível que não conheça alguém de sua família. Mas voltando, eu acredito que o juro está sendo levado como arma de guerra. Os Estados Unidos estão usando o juro. A Rússia está vendendo petróleo a $35, vendeu agora a 30, 33 por barril. Eles estão levando o juro como arma de guerra. E quem leu o artigo do Negão viu que a Rússia também pode utilizar a diluição do dólar como arma de guerra. O artigo do Negão, o Rodrigo vai botar aí, na verdade é o do Arthur Reis. Isso. Do qual eu sou fã incondicional, que é o fundador e ex-CEO da BitMEX. Isso, perfeito. Eles é um cara gênio. Interessantíssimo, eu li o artigo, inclusive publiquei no Instagram. O Renato me perguntou se eu tinha lido o artigo. Eu falei sim, no Arthur Reis eu publiquei, fiz uma publicação. Leia, que é interessantíssimo o artigo dele. Mas diga lá, Renatão. Todas as conversas, todas as minhas aparições na internet, eu digo as mesmas coisas. E uma das coisas que eu sempre digo é que o Bitcoin só vai engolir ações, só vai engolir ouro, só vai engolir os mercados tradicionais, quando você tiver índices, ações, commodities e moedas hipercolateralizadas em Bitcoin. Quando você tiver sintéticos, quando você puder comprar e vender qualquer ação 24 horas por dia, sem pagar imposto, sem pagar corretagem, você vai querer comprar e vender na Bovespa, que um bastardo qualquer pode lhe tomar, o filho da empregada, igual da Pernambucanas lá, que é seu filho afetivo e toma tudo seu, que um amante, que uma mulher qualquer vai poder lhe tomar, ou num lugar que ninguém pode lhe tomar, que você não paga nenhum imposto. Não é isso? É aquela questão lá, você vai comprar uma escama de cocaína no Pix? Não vai, né? A economia cinza e negra vão ser engolidas por alguma coisa que lhe garanta dinheiro alodial com a proibição das moedas alodiais. Não vai existir mais dinheiro físico por 5 anos. A economia que hoje usa o dólar para fazer isso tudo. Né? O real físico, como o jogo do bicho, a boca de fumo. A maior parte da economia brasileira é cinza ou negra, não é isso? Compra de voto, caixa 2, isso não é feito pelo Pix, né? Isso é feito em dinheiro vivo, em cash de dólar ou cash de real. Só que eles vão começar a restringir, dezenas de países começaram a restringir. O CBDC é prioridade de Lula, de Bolsonaro, de todos eles, porque aumenta a arrecadação, não é isso? Aumenta a controle. E o controle também, né? E o Big Brother também, né? Pois é. Eles vão ter que buscar uma alternativa. E a alternativa a isso, na minha opinião, não é o Bitcoin. São sintéticos hipercolateralizados de Bitcoin. Que o Negão, ele faz uma explicação formal. Eu já escrevi vários textos no Substack, quem quiser dar uma olhada, Substack do 38. A questão é que não tem uma clareza, porque eu não fiz um Ivy League, né? Eu não tive a oportunidade de ter a quantidade de dinheiro investido em mim que o Arthur Reis tem, né? Teve, né? Agora, então, mas o artigo dele é basicamente uma sugestão que ele faz de se criar uma criptomoeda lastreada, uma stablecoin lastreada em Bitcoin. É inevitável, isso vai acontecer.
Isso vai acontecer, eu não sei se vai ser em 2 anos, em 4, em 5, tem várias tentativas, tem Taro, tem Synomids, tem gente tentando fazer isso na Liquid, tem gente tentando fazer isso na Lightning. Quem conseguir fazer isso vai multiplicar o valor do Bitcoin em coisa de 20 vezes em 1 ou 2 anos. Porque na hora que você puder ter um ouro, na hora que você tiver ter um sintético de ouro, que é mais seguro do que ter ouro, porque você vai alugar ele, você vai monetizar ele em vez de você gastar dinheiro para guardar ele. Na hora que você tiver um sintético de dólar, a Rússia, o dólar da Rússia não vale nada, eles foram expropriados. O dólar dos bilionários russos não vale nada. Agora, essa semana, teve um cara que tem bilhões, que tem 200 milhões de dólares preso com compliance. Os caras querem que ele comprove a origem de renda de coisa de 30 anos atrás. Se o depósito de um bilionário no banco não vale nada, você acha que esses bilionários, esses países aí, essas ditaduras, vai querer deixar dinheiro no formal ou no informal? Que é impossível, ninguém vai poder expropriar de você seu saldo em dólar, seu saldo em ouro, seu saldo em índice, ninguém vai poder tributar você. Toda a economia negra e cinza, que talvez seja muito maior do que a formal, vai ter que migrar para isso, né? Num vídeo recente, Renato, eu falei sobre a weaponização, a transformação do dólar numa arma, né? E também sobre a desdolarização que está acontecendo no mundo. Você concorda com isso? Você acha que nós vamos ter uma... Estamos tendo uma desdolarização? A Rússia também poderia usar o dólar como arma. Se a Rússia, se os dirigentes russos entendessem o texto do Negão e fizessem o que ele está dizendo, eles explodiriam a riqueza do país, da Rússia, e destruiriam os Estados Unidos. Se a Rússia, em vez de ficar acumulando ouro, ele estivesse acumulando Bitcoin e emitisse dólares colateralizados no Bitcoin que ele tem, se os BRICS começassem a negociar entre eles em dólar, mas não no dólar do Fed, no dólar criado por eles, lastreado no Bitcoin que eles têm, eles iam explodir o valor do Bitcoin e diluir o valor do dólar. O euro-dólar, que é o dólar que é criado em obrigações, né, que não são obrigações, não são dólares do sistema bancário americano, já é mais. Esse negócio ia ser mais do que. Ele ia diluir o dólar de uma maneira absurda, né? Eles iam destruir a principal. Como é que o Charles de Gaulle chamava? O privilégio exorbitante. O privilégio exorbitante americano, enriquecendo eles mesmos. A questão é que os dirigentes da Rússia e da China não têm inteligência para entender isso. Se tivesse, não teria a China expulsado a mineração de lá, né? É uma arma que pode ser usada por qualquer um. Eu acabei de dizer agora como é que a Rússia e a China, em 6 meses, destrói uma parte da riqueza americana. Só que esses caras, a liderança lá é geriátrica. Os caras não têm condição, tipo assim, eles não têm capacidade mental de entender isso que eu estou dizendo ao senhor. O Putin está muito atarefado, né? Está muito ocupado. Tem que cuidar da guerra, tem que cuidar. Você imagina, ele tem que cuidar muito da segurança dele, né? Porque de repente ele não, ele tem oposição lá dentro, né? Não sei não, mas eu achei muito interessante a sua colocação de que realmente esse artigo, cara, eu quando vi, olha, é raro eu publicar um artigo, e achei, vocês veem, uma coincidência muito grande. Eu estou falando aqui antes de começar a live com o Renato, e ele me pergunta se eu vi a entrevista do Negão, carinhosamente chamando ele de Negão, que ele também admira muito o Arthur Reis. O cara foda. Inclusive, eu publiquei no troço, olha que coincidência. Arthur Reis, inclusive, Negão é ex-presidiário, mas eu teria orgulho de ir para a cadeia pelo que ele fez. Eu teria orgulho de ir para a cadeia pela cadeia que ele tomou. Ele tomou uma cadeia por algo que ele nem estava morando no país. Ele não era mais residente nos Estados Unidos. Ele foi para a cadeia, tipo, de maneira... Inclusive os vagabundos, a maioria dos vagabundos do cripto não estão na cadeia. O cara lá da Luna tá na cadeia, o outro que o senhor entrevistou tá na cadeia. Os caras estão tudo de boa, porra, porque são esquemas como essa... como é o nome desse banco que deu merda aí? São gente do esquema político, né? São testas como é que o professor Olavo chamava? Do estamento, né? Do consórcio, né? Do establishment. Mas então, Apocalipse Renato? O Apocalipse, ele pode ser pessoal, ele pode ser local, nacional ou mundial. O mundial ainda tá vindo. O pessoal, para alguns países, para algumas pessoas, já chegou, o cara tem que ir embora, se fuder, não é isso? Agora, inclusive, você estiver devendo multa de trânsito, sem receber nem citação, os caras estão cancelando o passaporte, cancelando o CNH. Isso já vai ser um apocalipse pessoal para muita gente. Esses países aí, Sri Lanka, Argentina, Venezuela, Turquia, a cada vez mais países estão tendo colapsos de países. E vai ter uma hora que vai ser o mundial, né? Que a portinha vai fechar, né? Renato, tem muita coincidência. Cara, eu estou indo para a Espanha, porque minha filha mora lá, e eu estou indo ver lá minha filha e minha netinha mês que vem. Cara, e hoje eu lembrei que eu tenho umas multas lá que os caras me mandaram. Eu falei, pô, mas isso aqui... Porque era uma cidade que eu estava lá em Maiorca e tinha um lugar interno lá. E eu não poderia ter, mas eu entrava num lugar, não tinha
placa nenhuma. Ele falou, não, você circulou em área que você não podia ter, você precisava ter licença para circular. Eu fiquei pé da vida, né? Isso é sacanagem. Agora eu estou voltando para a Espanha, eu falei, deixa eu dar uma consultada na internet aqui, e botei lá, tomei multa na Espanha. O cara falou, ó, se você não pagar em 6 meses, você pode não entrar. Os caras podem bloquear o seu visto para entrar na... Você preso como Shakira. Shakira, ela disse que nunca residiu lá. Não tem nenhum... Eu sou espanhol. Eu sou espanhol. Minha mãe tem primos ainda morando na Espanha. Eu tenho vários parentes ainda em Vigo. Minha madrinha mora em Vigo. Tipo assim, eu nunca residiria na Espanha com a legislação atual. É um estado totalitário em relação a tributo. Você podendo morar em Portugal, que você vende qualquer Bitcoin parada mais de um ano isento, pelo amor de Deus, não tem comparação, né? Não existe nenhum youtuber relevante na Espanha que resida na Espanha. Todos residem em, como é o nome do lugar? Em Andorra, e volta, passa menos de 180 dias e cai fora de novo, né? Eles não prenderam Shakira para fazer uma pressão, não queriam prender um monte de jogador de futebol, né? Renato, nesse último ano, nós tivemos vários acontecimentos. A queda do Bitcoin até a área dos 20 mil, né, que foi um baita de um inverno cripto aí, a FTX quebrando, rumores da Binance, o Fed aumentando taxa de juros, mudanças de governo e, recentemente, o caso da Silvergate. Com tudo isso, você acredita que o Bitcoin está mais frágil e pode perder a confiança dos investidores? Ou isso é apenas um processo para ele finalmente se descorrelacionar das ações e do S&P? Olha que perguntou, né? Tecnicamente, o Bitcoin nunca teve mais forte em época nenhuma. Se, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Não é nenhuma plataforma. Tem uma nova inovação. Tudo que a gente está falando aqui, as nossas opiniões, elas vão ser criminalizadas e vai ser impossível você ver isso em Big Tech daqui a alguns anos. Se você não pesquisou, pesquisa o que é NOSTR, NOSTR. Tem uma nova internet surgindo e utilizando o Bitcoin como sua moeda nativa. O Uber, a gente vai usar o Uber em 5 ou 10 anos. Nesse nosso TR, a gente vai utilizar o Mercado Livre, todas as compras, o Super App, o aplicativo Vital lá do Guilherme Bandeira, ele é inevitável. A tendência é que haja convergência, não só de riqueza, mas de informação. Que você tem um aplicativo, como lá na China não tem a Alipay, o WeChat, não sei o que faz tudo, que é comércio, que é rede social, que é dinheiro, que é tudo. É tudo. Vende seguro, vende seus investimentos. A tendência é essa, é a convergência. Agora, tem vários grupos disputando quem vai ser o dono desse sistema, né? Isso quem vai ser o dono do seu curral de gado. Quem tiver Bitcoin, quem conseguir comprar Bitcoin antes da sua proibição, do fechamento de todas as gateways, eles vão ser a nova nobreza. E quem não tiver, vai conseguir através do sangue, matando gente ou entregando suas filhas para a reprodução dos caras, né? Eu acredito firmemente nisso, professor. Eu acho que a gente está numa fase que o Bitcoin a cada dia, sua pergunta é se o Bitcoin está mais fraco. Eu só vejo, tecnicamente, o Bitcoin mais forte a cada dia. O Bitcoin precisa de ter um certo mínimo de cotação para que haja financiamento da mineração, para que a mineração, o hash rate não comece a cair. Como é que está a próxima? Como é que está o hash rate? Como é que está a mempool? Eu não consigo fazer uma transação no próximo bloco pagando menos de R$10 hoje. Não é isso? Não está $2,50 hoje. Ninguém fez uma transação hoje para entrar no próximo bloco sem pagar menos de R$11. Se eu estiver errado, me corrija. Olha ali a mempool. Nunca houve mais dinheiro entrando nem no ápice de 2017. Nunca houve mais dinheiro entrando voluntariamente em mineração. Nunca houve mais gente contribuindo em plataformas que usam o Bitcoin como uma moeda nativa. Esse nosso TR, a Lightning, quantas pessoas agora estão capitalizando dinheiro em Lightning? Quantas pessoas estão trabalhando em soluções de sintéticos como Taro? Eu acompanho o Bitcoin desde 2015. Desde que eu vi, eu nunca vi uma época que tivesse mais inovações. Eu acho que o Bitcoin nunca esteve mais forte do que teve hoje, nem quando teve a cotação maior. A questão é que, cada vez que o Bitcoin vai avançando, os inimigos da liberdade também estão cada vez mais fortes. Os governos com CBDC, com Big Tech, cada vez eles estão mais agressivos e mais organizados, né? Eu, uma vez, ouvi uma palestra, faz bastante tempo, do Andreas Antonopoulos, que ele falava o seguinte, realmente isso daí vai dar um refresh aí no mercado financeiro tradicional, né? E então, porque a pergunta era alguma coisa sobre os bancos, então, isso aí, vai acabar com um monte de situações. Você falou aí das ações que seriam negociadas 24/7 e tudo mais, né? Isso aí você imagina o tranco que isso pode dar numa Nasdaq, numa B3, numa New York Stock Exchange.
No mercado, ó, se tivesse um real sintético que pagasse 150% do CDI líquido, isso ia ter impacto na poupança do Brasil? Na poupança, nos saldos de poupança, nos saldos de CDI, de merda, de FI, esses negócios. Eu gostaria de me endividar a 120% do CDI. O senhor acha que não tem gente que gostaria de se endividar? E se for hipercolateralizado? Eu adoraria me endividar em real, hipercolateralizando em ouro, dólar e Bitcoin. Qual seria a chance de eu perder mais de 50% em um ano? Pois é. Por isso que eu digo, na hora que acontecer isso, na hora que tiver o sintético de tudo, os empréstimos colateralizados em Bitcoin vão ser sustentáveis, porque eles não vão ser só colateralizados em Bitcoin. Vai ser colateralizado em carteiras múltiplas desses sintéticos. Ninguém nunca mais vai ter que vender o Bitcoin. Vai ser como um título nobiliárquico. Você vai se endividar eternamente nessas merdas. Do mesmo jeito que o ferro perdeu durante 10 séculos para a prata, do mesmo jeito que o cobre perdeu 20 séculos para a prata, do mesmo jeito que a prata perdeu 30 séculos para o ouro, essas merdas aí vão perder sistematicamente porque tem uma relação estoque do flow inferior, né? Não curto prazo, mas em prazos seculares, não é isso? Agora, a gente não pode esperar que os caras que estão sendo disrupturizados morram quietos, né? Não, vão lutar. Nós vamos ser perseguidos mais que os judeus. Mais que os judeus em qualquer época, até do faraó. Isso. Eles vão tentar criminalizar. Inclusive, se os Estados Unidos, eu não sei se aconseceu, porque os Estados Unidos, todas as vezes anti-US Marshall, sempre leiloou bitcoins. Inclusive, quando você leiloa, você consegue um dinheiro muito maior, porque o cara que está comprando no leilão, ele tem garantia de origem lícita. Você comprou do governo americano, se essa merda for criminalizada no futuro, no mínimo ele tem que devolver seu dinheiro, não é isso? O senhor concorda comigo? O governo americano vai lhe dizer que a origem é lícita de uma porra que ele lhe vendeu? Alguém que compra em um leilão do governo americano paga mais do que em qualquer outro lugar. Todos os leilões que houveram de Bitcoin teve sobrepreço. E se ele vender em um leilão, por causa da questão que a gente conversou da outra vez, a maldição do vencedor, não é isso? Em um leilão, sempre o cara que ganha o leilão é o otário, que foi o cara que deu o preço maior. Se ele não tivesse ali, era menos, não é isso? Quando você começa a vender 40 mil, 50 mil Bitcoin no mercado, você vai vender, porra, o último 20% menos do que o primeiro, não é isso? A cada venda sua, você está diminuindo o preço da próxima venda. É maldição do vencedor que chama isso, né? Nas finanças. Se o governo americano está, de fato, vendendo 40, 50 mil bitcoins na Coinbase, como a massa falida fez na Kraken. Aparecia lá, venda ativa 5 mil, 4 mil, 3 mil, já chegou a 7 mil venda ativa de uma vez, pau. Isso foi em 2018, 2019. A gente via em tempo real. Cai aquele Kindle miserável, assim, de 30%, aí voltava 10%, né? É isso. Se ele estiver fazendo isso, isso é um ataque de engenharia social ao Bitcoin. Não o Bitcoin funcionar, mas a sua legitimação baseado na sua cotação. A questão é que, pelo Black-Scholes, por qualquer tipo de modelo de finanças, você tem dois ativos que têm os mesmos valores intrínsecos e um tem mais variação que o outro. Qual vale mais? O que varia mais ou o que varia menos? Para aluguel, para trade, para qualquer coisa, o que varia mais ele dá mais potencial de ganho, né? Claro. Então, se você não destrói o valor fundamental, você só está provocando uma queda que vai ter uma volta, você está valorizando o ativo, não é isso? Exatamente. E você está enriquecendo aquelas pessoas que, como o senhor, estão operando profissionalmente, não é isso? O Renato, falando no governo americano e Fed, como é que você acha que eles vão lidar com o teto de gastos? E também com a taxa de juros e a inflação no decorrer desse ano? Você acha que tem chance de a gente ter um soft landing aí e que os caras consigam trazer a inflação para 2%? É isso. Eu não acredito que eles estão elevando a taxa de juros por causa da inflação. Eu acredito firmemente que é o único motivo deles elevarem a taxa de juros, eles reduzirem a capacidade do esforço de guerra chinês e russo. Eles querem provocar uma recessão no exterior. Na minha opinião, não tem nada a ver com a inflação. Inclusive, como eu falei aqui, eles já mudaram 21 vezes em menos de 25 anos o critério, não é isso? É o tipo de carne, é o tipo de leite, é o tipo de componente. Eles mudam o CPI, eles dizem que a inflação é quanto eles quiserem. A inflação real é o aumento da base monetária, não é nenhum índice que, inclusive, o governo muda como quiser, não é isso? Ele muda como quiser e ele define, ele vai lá e pesquisa. É complicado. Então, eu acredito que o único motivo... só vai... Não 6, né? Como? O pivô... Eu acredito que não 6, né? É isso. O pivô, na minha opinião, é o fim da guerra. Eles querem ver a Rússia de joelho. A Rússia está vendendo óleo de 33 dólares. Inclusive, isso é um fator deflacionário absurdo. Você acha que vai ter petróleo daqui a 10 anos de 30 dólares, como eles estão vendendo agora? O Japão, a Índia e a China vão comprar gás, carvão, tudo com metade do preço de um ano atrás, de novo. Isso aí já está tendo um efeito absurdo deflacionário no mundo inteiro. Na hora que a China compra energia a metade do preço de um ano atrás, a gente também se beneficia indiretamente, não é isso? Se qualquer preço de qualquer coisa no mercado cai para acaba influenciando em tudo. Eu não acredito que esse negócio de elevação de juros tem nada a ver com o negócio de inflação. Isso tem a ver com o esforço de guerra. Isso causa uma recessão nos Estados Unidos, mas uma recessão muito maior no resto do mundo, por causa da questão lá do milkshake, né?
dilema de Triffin, né? Que o resto do mundo precisa de mais dólar do que os Estados Unidos, porque eles imprimem o próprio dólar, né? Dos eurodólares que a gente conversou. Então eu acredito que não tem nada a ver, os Estados Unidos não tem nada a ver com inflação. A inflação real é o aumento da base. Eles já pela primeira vez na minha vida, no meu tempo de vida, eles reduziram a base monetária. Os Estados Unidos esse ano reduziu a base monetária. Isso nunca aconteceu, não é isso? Reduziram a base monetária do dólar. Será que eles vão fazer isso eternamente? Eu acho difícil. Tem três maneiras do governo arrecadar. Ele pode arrecadar diretamente por impostos, que a curva de Laffer já demonstrou, tipo, não sou eu que estou dizendo, é doutorado acadêmico, demonstrando em caso a caso que a maioria dos tributos arrecadava mais, diminuindo a alíquota. Isso já é demonstrado, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Eles podem se endividar, que o custo é exponencial, não tem como se endividar mais, não é isso? E eles podem, tipo, literalmente expropriar as pessoas, ou diretamente metendo multa, fazendo como a China fez lá com o bilionário, tomando as coisas dos bilionários russos, ou eles podem expropriar as pessoas, diluindo dinheiro. É isso que a tendência é que façam isso. O americano chama isso de financial repression, repressão financeira, que é obter dinheiro, imprimindo a máquina, metendo bronca, né? Que você está empobrecendo os otários que acham que a inflação é IPCA, Selic, CPI. Eu diz, a inflação foi 6, tome 10, e ele imprime 20 ou 30, né? Bom, pelo que você está dizendo, a chance, então, de que a gente entre numa recessão é total, né? Porque os caras vão continuar aumentando a taxa de juros, porque quanto mais aumentarem, mais eles vão chegar perto do objetivo deles, então, que você acha que é causar, de fato, a recessão. E com isso, só que isso aí vai pegar o S&P, as bolsas de valor, lá na estratosfera. Quer dizer, então, a chance de a gente ter um crash, pelo que você está dizendo, é muito grande, né? Mais cedo. Quando o senhor falou, eu tô comprado em Bitcoin, mas tô com stop. Eu falei assim, eu também, se eu tivesse gerindo o dinheiro dos outros, eu estaria com stop. Não tem limite para onde pode cair. Depende do que acontecer com o SP500. Na hora que os Estados Unidos está reduzindo a base monetária, como está agora, ele não reduzir a base monetária e aumentar o juro, você destrói o valor dos títulos anteriores, você diminui a riqueza da humanidade. Subindo o juro, você diminui a riqueza da humanidade. Ele está sugando mais dinheiro na mão do governo e tirando dinheiro da atividade privada e desvalorizando os ativos, não é isso? Se ele continuar fazendo isso, o negócio pode ficar feio, né? Inclusive as ações, os métodos de valorização de ações, o KPM é baseado em fluxo de caixa descontado da taxa de juros sem risco. A taxa de juros sem risco é o Fed Fund Rates, né? Quanto aumentar, vai diminuir o valor das ações, de imóveis, de tudo, né? Exatamente. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto e eu queria que você comentasse com a gente o que você tem visto aí sobre as inteligências artificiais e os novos tokens. Qual é a sua percepção sobre esses novos programas como o ChatGPT, que é um assunto que está super em alta aí, até fizemos um vídeo aqui no canal sobre o ChatGPT. Eu nunca usei o ChatGPT, mas se eu fosse usar, tem um craque do ChatGPT que é para ele falar a verdade. Se você quiser pesquisar, pesquise Dan, D-A-N. Tem um crack que você faz, que você dá uma série de comandos, que ele passa a não falar mentira. Ele começa a dar a real sobre o profano feminino, a real sobre o aumento da base monetária, a real sobre política. Chama Dan, o crack. Você tem uma série de comandos que você dá, que ele, em vez de ficar dando politicamente correto, não sei o que lá, ele dá a real. Se quiser, esse é o negócio que eu faria no ChatGPT. Eu não acredito que a inteligência artificial é, de fato, uma das tecnologias aí que vão mudar a história da humanidade. Mas esse tipo de coisa ainda está engatinhando. E o problema é que, como todas essas inovações que estão sendo nos dadas gratuitamente, o que é de graça, as coisas mais baratas na vida são pagas em dinheiro. Quando você não paga em dinheiro, bicho, você paga com honra, com amor, com sua vida, com sua honra, né? Isso com alguma coisa muito mais valiosa, né? As coisas mais baratas da vida são pagas com a sua liberdade, exatamente. A gente está utilizando agora gratuitamente o YouTube. Todos nós aqui, eu, o senhor, todo mundo está usando, a gente está utilizando gratuitamente o YouTube, eles estão obtendo informações, uma quantidade absurda, vasta de informações de todos nós, do que a gente gosta, de que tipo de propaganda direcionada, inclusive para ficar empurrando porcaria para mudar nudge, né? Nudge, que eles chamam na psicologia comportamental, Behavior Economics, eles inclusive estão obtendo dados para fazer nudge político, como teve lá do escândalo da analítica lá do Obama, para inclusive mudar o nosso comportamento, nossa psicologia, a porra toda, né? Isso aí só tende a aumentar. A questão é essa. Dentro de 5 ou 10 anos, as pessoas que falarem a palavra Bitcoin não vão aparecer em redes sociais. Nós vamos ter nosso YouTube, nós vamos ter nosso WhatsApp, vai ter uma outra internet no nosso TR em soluções como essa, e vai ter internet dos escravos pela própria natureza, que vai ser que você não vai ter dinheiro lodial, todo o dinheiro vai ser CBDC e que você não vai acessar a internet sem logar biometricamente. E todo o conteúdo vai ser controlado, né? Olha só, e Jesus foi claro, a maioria é pro inferno, não é isso? A casa de meu pai é como o casamento do filho do rei, né? Que a maioria não quer ir e alguns poucos ainda batem na porta lá sem a roupa apropriada, né? Certo?
Ô, Renato, antes de a gente entrar aí nas perguntas, que o Rodrigo já está selecionando aí, já tem 6 perguntas aí que eu vou pedir para você me ajudar a responder. Tem uma perguntinha que deve estar todo mundo esperando aqui, né? Quais as criptos que você acredita que tem mais potencial e que a gente tem que ficar de olho? Porque você, como eu, tá entendendo que o S&P tem uma chance muito grande de cair, né? Não é se, é mais quando que ele vai cair. Talvez tenha começado hoje, porque hoje a coisa está feia lá, já vimos o gráfico, né? E isso vai trazer para baixo não só o Bitcoin, né? Bitcoin, ouro, metais, Esse todos ano, esse ano, o ouro, quanto é que caiu o ouro esse mês? Caiu mais que Bitcoin, foi um negócio absurdo. Teve dia do ouro cair 3, 4 platina, prata, né? a gente até pode ver aqui. O ouro caiu. Vamos ver aqui quanto é que caiu o ouro. Este ano aqui, 2022. 2023, ele já caiu. Deixa eu botar aqui o gráfico diário. E os outros metais que não são reserva de valor, que são insumos industriais, nem se fala. Teve dia aí de platina tá caindo 6, 7%, porque vai ter recessão mundial, a demanda sobre os metais industriais diminui, né? É isso aí. A minha resposta em relação a isso, professor, é nenhum. Eu não vejo nenhuma alternativa, token, nada disso. Rapaz, as altcoins são ataques de rede social ao Bitcoin. Na verdade, não é um ataque ao Bitcoin, é um ataque ao Bitcoin, né? Pra você dar seu Bitcoin ao cara, não é isso? Os tokens eu só teria aqueles que me gerassem fluxo de caixa com Bitcoin. E como eu falei com o senhor em relação ao Luna lá da outra vez, com segurança, com camisinha, né? Isso com stop, né? Senão nem ia, né? Top sempre, né, Renatão? Não, depende. Você pode casar com Bitcoin. Você pode ter o Bitcoin que você tem autocustódia, que você tem para deixar para seus filhos, para seus netos. Você não precisa de stop. Você pode botar, inclusive, você não tem como botar stop se você tiver em code, né? Você vai concretar em sua casa, você vai botar uma chapa de aço e tal, com a senha que você vai dar dicas pro cara na internet, né? Inclusive, qualquer e-mail, inclusive do Gmail, vai lá em Inactivation Settings, faça a sua despedida para seus filhos. Não entendi. Fala isso de novo aí. Em qualquer e-mail. Qualquer e-mail tem Inactivation Settings. Como é que chama? Configurações de inatividade. Qualquer e-mail, você manda o seu testamento, você manda as suas últimas vontades para quem você quiser, o despedida para sua família, as informações, aonde tá as palavras, aonde você tem conta, quem deve é você, quem você deve. Não é importante você atualizar, tem uma forma grátis para você atualizar essa mensagem automática constantemente. Não é bom isso? É de graça. Todos os e-mails, Hotmail, Yahoo, qualquer e-mail tem Inactivation Settings. Como é que chama? Configurações de inatividade. Você bota lá. Em 3 meses eu quero que mande essa mensagem. Em 6 meses de inatividade eu quero que mande essa mensagem. Em 9 meses eu quero que mande essa mensagem. O quê? De inatividade. Quer dizer, você não precisa fechar sua conta, até porque você não vai ter condições de fechar sua conta. Não, você pode, inclusive, dar a senha para alguém acessar tudo lá, se você quiser. Você pode mandar uma mensagem dizendo a minha senha é tal. Por favor, entre lá e veja isso. Bom, mas isso aí você tem que confiar nos caras, que os caras não vão estar fuçando. Não, você pode dar partes aos sucessores. Você não quer que sua esposa, seus filhos saibam suas coisas depois que você morreu? 9 meses depois que você não acessa a internet? Ele sim, eu não quero que o Google fique sabendo disso. Você não vai dar nenhuma informação relevante ao Google. Você vai dizer, abra o cofre na gaveta tal, abra não sei o que lá, não é isso? A senha é o telefone da minha avó. Quem é que vai saber qual é o telefone? Se o primeiro telefone de minha primeira casa, pergunte ao meu irmão. A senha de tal coisa, assim, é o nome do meu primeiro cachorro. Eu quero que você abra, tá concretado dentro do piso amarelo da cozinha. Tá enterrado em não sei onde, não é isso? Ô, moçada, isso é conteúdo, hein? Não é por nada, não. O Google vai fazer o que com isso? Ele vai entrar na sua cozinha para quebrar o piso? O Renato aí e o Faustinho aqui e dá um like aí pro vídeo. Se o senhor quiser, o senhor pode mandar. Se você quiser mandar senha de verdade, se não tiver nenhum lugar físico, você pode mandar um PDF criptografado com 30 caracteres, não é isso? Você não pode fazer isso? Por e-mail? Se você não tiver lugar físico para fazer nada, você ainda pode fazer isso buscando proteção criptográfica. Foi o que eu conversei no início. Esses moleques acham que toda profissão tem que ser tudo informática. Mas a absoluta é que nunca teve na internet, que a galera da minha geração, Rodolfo e tal, que quer fazer tudo air-gapped, não é isso? Que é fora da internet. Você vai dizer, olha, eu combinei com o professor Fausto, eu apostei com o Fausto que eu ia pagar a ele R$1.000 para honrar minha negócio, não é isso? Rodrigão me deve não sei quantos satoshi, não é isso ou não? É isso aí. Mas qual era a pergunta mesmo?
Eu não acredito em nenhuma. É tudo lixo, é tudo mentira, é tudo golpe, porra. Inclusive, o dólar, hoje em dia, se eu tivesse que diversificar, ia ser algum tipo de dólar sintético. Um cash and carry aí. Como é que tá o cash and carry hoje? Já começou, já tá em cotango, tá? Como é backwardation? Como é que tá o negócio aí? De várias maneiras, eu queria diversificar em eurodólar, na hora que o cara lá, o Bukele, o kebab lá que prendeu 1% da população em 100 dias, que fez o que o Bonobo disse que ia fazer e não fez, não é isso? Botou pra lascar, pegou um país com o triplo da criminalidade do Brasil, agora tá com a criminalidade sendo mais baixa que o Canadá, não é isso? Não foi isso que o cara prometeu fazer aqui e não fez? Eu queria ter eurodólar, comprar o Bitcoin Bond, que ele tá prometendo, inclusive residência à vontade, não é isso? Pra quem comprar o Bitcoin Bond lá. Que você tá falando? O quê? Como? Você tá falando do Bukele de El Salvador? Isso. Eu queria ter eurodólares na mão do Bukele, me pagando, né, 6%. Ele tá prometendo que vai ser 6,5% ao ano em dólar, ou metade do que o Bitcoin subir, não é isso? Eu queria ter dólar sintético, você comprar o Bitcoin, depositar, vender o Bitcoin futuro pra você fazer uma travinha de dólar. Isso é bom fazer quando o Bitcoin tá bombando, bate 15%, 20%, não é isso? Essa é a minha alternativa. Essa alternativa. Fora isso, meu irmão, como o senhor falou, tem um veleiro. Tô aqui estudando, tomei cacete 2 vezes já de capitão, tô estudando aqui pra ser tirado da China. É $100 mil. É $100 mil por perna por cabeça. Não vale a pena ter um veleiro, não? Isso é um hedge também violento, né? Hein? Você acha que isso não vai acontecer aqui? Países civilizados, como a Argentina, a Austrália, a Nova Zelândia, sua mãe tava morrendo e não sei onde, você não podia sair do país, não é isso? Se seu filho fosse o enterro do seu filho, você não podia ir, né? Viu, Renato? Eu comecei esse negócio todo aqui, de commodities primeiro, depois análise técnica, porque eu fui para Londres correr uma regata representando o time brasileiro de veleiro de oceano. Já ouvi, o senhor contou isso várias vezes. Admirals Cup. Então, se você precisar de um tripulante lá para o seu negócio, aí me consulta aqui. O senhor é o que tenho que me oferecer para ser grumete em sua nave aí. Olha só, hein? Uma dica, hein? Compra um veleiro e vai tirar chinês da China, é isso? Não, na verdade, o conhecimento é mais importante que o veleiro. É mais importante você ter um veleiro ou você saber velejar? Quem sabe velejar, quem tem conhecimento de oceano, atravessa o oceano. Chegou um cara aqui agora em Salvador com um caiaque da África do Sul em 60 dias, bicho. Se você tiver conhecimento da maré, se tiver conhecimento dos equipamentos, você se vira, meu irmão. Você constrói barco, como um monte de gente já construiu barco e deu volta ao mundo. Agora, com o barco sem conhecimento, não serve pra nada. Você vai ser roubado, não é isso? Então, esse rapaz aí repetiu o feito do meu amigo Amir Klink. Professor, já teve pescador que chegou aqui, do mesmo lugar que a Amir Klink que saiu, e metade do tempo. A corrente de Bengala traz os caras pra cá, a corrente traz pra eles pra cá, não é isso ou não? É isso. Tem gente que nem remou, que não fez porra nenhuma, chegou aqui metade do tempo, não é isso ou não? Os ventos me ajudaram, né? Essa corrente traz pra cá, não é isso? Renato, temos aqui a primeira pergunta. Diogo Monteiro pergunta se você pode dar algumas técnicas de estudo para passar em concursos. Rapaz, eu não entendo nada disso. O único concurso que eu passei, eu não estudei nenhum dia, eu nem leio o edital. Eu cheguei lá e fiz a prova na tora, só que eu dei sorte que era um concurso que caía cálculo, programação, integral dupla, e tipo assim, hoje em dia os concursos, bicho, o concurso aqui da Bahia, caiu qual era o primeiro travesti com pênis que ganhou o Grêmio, um cara que eu nunca tinha ouvido falar. Tipo assim, as questões de concurso agora é essa. Teve concurso agora do TJ aqui no edital, que era obrigado o cara a ser homossexual, que não podia trans, branco, não sei o que lá. Agora, como é que chama? Comissão de racial ética, eu já vi comissão racial de concurso, agora eu quero saber como é que vai ser a comissão pra você comprovar que você é viado. Como é que você vai comprovar que você é viado, hein, professor? Vai ter um teste do sofá lá, você vai ter que fazer uma felação, não sei o que, se ajoelhar, vai ser penetração anal, como é que vai ser? É um negócio que é difícil. O próprio TJ chegou de não, a gente vai cancelar esse concurso aqui, porque tá muito complicado essa fase aqui de comprovação. O quê? Não pode mais, Renatão. Isso aqui não pode mais. Viado agora só o animal, não pode mais falar. Mas é isso. Como é que faz pra comprovar que você é homossexual? Como é que faz uma etapa de concurso? Como é que você comprova mesmo que você é homossexual, professor? Diga aí, como é que faz? Você vai querer participar de um negócio desse, bicho? Você tá falando sério mesmo que você vai querer dedicar 2, 3 da sua vida, gastar um dinheiro pra um negócio, vai entrar... Rapaz, o quê? Tem mais gente nesse país com 4 anos do que com 4. O real acabou. Tem um reloginho. Os 300 bilhões de reserva do Brasil são um reloginho. Na hora que esse 300 bilhões acabar, vai ser igual a Luna, que tinha uma quantidade de Bitcoin lá pra defender e tal, tinha uns dólares, eles não tinham uma quantidade de ativos. Na hora que aquilo acabar, no minuto que aquilo acabou o stable da Luna, não é isso? É a mesma coisa. A mesma coisa da Luna é o real brasileiro. Porque não tem negócio de Campos Neto. A única coisa que garante que o dólar não passe de R$10 é os 300 bilhões de reserva que o Brasil tem capacidade de segurar. A questão é que quando você começar a depletar, na hora de começar a passar uma PEC aí, que acabar com o negócio de teto de gasto, vai acontecer o quê? O gráfico, beleza, resume todas ele resume todos os fatos que já foram conhecidos, mas não os fatos futuros, não é isso? Se passar um negócio, isso acabou.
É isso, você vai apostar, você vai investir um dinheiro lerdo, você vai botar 2, 3 anos da sua vida para fazer concurso. Pelo amor de Deus, você pintou num país decente, velho, arranjar um trabalho de homem aí e já tá concursado, já foi. Quem não foi, pelo amor de Deus, fica fora, velho. Ô, Diogo Monteiro, por essa você não esperava, por essa resposta você não esperava. Não, se for pra fazer um concurso, pra fazer um curso de AFA, EFON, pra você ganhar uma profissão, ganhar, tipo assim, o cara que faz EFON, que faz AFA, que faz escola naval, ele ganha a hora de voo, ele aprende uma profissão de homem, não é isso? Agora, concurso pra você ser juiz, promotor, procurador, policial, você vai se preparar pra um concurso que chega lá e tem cota de negro, é exclusivo pra homossexual, que tem questão de quem era o travesti com pênis que ganhou o Grêmio, pelo amor de Deus, né? Isso é fofoca. Agora, a revista de fofoca é material pra estudar concurso, né? Sem comentário. Flávio Nardelli, Renato, o que você acha da rede do BTC sendo usada para NFTs e sobrecarregando a rede? Oh, essa é boa, essa pergunta aí. Rapaz, esse negócio de ordens, tem um episódio extraordinário lá do Bitcoinheiros de Otto. Otto, o cara é o gênio, velho. O cara já tinha sido rei o cara já tinha sido rei dos scripts na época dos forks, né? Inclusive, para recuperar, a galera destruir esses forks, né? Para conseguir recuperar rapidamente, de maneira segura e tal. Ele foi um dos primeiros caras a fazer transação na história da humanidade de Segwit. Foi um dos primeiros 5 caras. E também agora foi um dos primeiros. Ele botou para lascar. Ele foi um dos pioneiros em ordinals em todos os aspectos, em quantidade, em qualidade, em vídeo. O Segwit que o Renato falou é o Segregated Witness, que é uma situação em que você, que é um layer, né? Que você tira a assinatura que consome uma boa parte do espaço de 1 mega do bloco, e para daí você conseguir ter mais transações e ter mais velocidade no Bitcoin. Então, o Renato estava falando desse cara. Fala de novo, Renato, por favor. O Segwit, inclusive, permitiu ordinals. Só existe NFT no Bitcoin porque existe Segwit. Porque o Segwit permitiu blocos um pouco maiores, porque tem um negócio no cabeçalho que ele pode botar as condições. E que inclusive, isso foi feito desde o início. Satoshi Nakamoto, tanto Satoshi quanto o Nick Zaz, já existia no programação original do Bitcoin previsões expressas para smart contracts. E o cara que criou a expressão smart contracts é o Nick Szabo, o que é o provável Satoshi, não é isso? Então, tipo assim, o Bitcoin sempre foi feito para isso. Só que existiam questões técnicas e isso foram resolvidas através dos. Inclusive, não tinha sido adotado antes, porque existiam partes dessa solução que tinha patente e tal, que decaiu nesse ínterim, que tinham propriedade intelectual. Então, só existe hoje ordinals porque começou esse negócio de Segwit. Mas muita gente acha que é um mau uso, mas eu acredito naquela história lá de Jesus, da parábola dos trabalhadores das vinhas. Jesus me pergunta, não me é lícito fazer com o que eu quiser com o meu dinheiro, não é isso? Se o cara quer gastar dinheiro com isso, o problema dele, não é isso? O problema foi o que eu falei do início aqui. Hoje você não consegue fazer uma transação de Bitcoin no próximo bloco por menos de R$10. O sistema do Bitcoin... Os mineradores agradecem, né? Pois é. E todo mundo agradece. Porque na hora que o minerador agradece, como a taxa de hash deve corrigir para cima, mesmo com a cotação caindo, vai ter mais e mais gente minerando e a rede vai ser cada vez mais segura. Né? Legal. Renato, o Bruno Couto, você já falou um pouquinho de El Salvador, mas ele pergunta o que você acha. Eu também gostaria muito de saber sua opinião sobre o que espera o Bukele lá, e se você acha que... eu vou implementar essa pergunta aí. Será que ele está na frente do tempo e vai sofrer por causa disso ou não? Ele fez no tempo certo e ele vai ser o herói da humanidade, vai ser lembrado em prosa e verso pelos próximos séculos? Tem uma história que, quando eu fui a Paris a primeira vez, eles me contaram a história de que Bigode andou de carro aberto lá e qualquer um podia ter matado ele e não matou, não é isso? Quem é o Bigode? Mandou... o que eu não posso dizer o nome para não demonetizar da década de 40 lá, que eu não posso dizer o nome para não demonetizar o vídeo, que o Bigode andou de carro aberto em Paris. O Bigodinho andava de carro aberto em Paris. Não, em Paris, não era na Alemanha, não, era em Paris. E aí ele, no final do dia, ele disse assim, vocês podem matar todos os alemães, vocês podem matar todo mundo, vocês podem acabar, fazer qualquer coisa. Agora vocês não podem apagar nunca o passado, aconteceu, não é isso? Tipo, eu fiz o que eu queria, né? Eu não sei, maldito no homem confia no homem. Bukele pode cair, pode não fazer sucessor, pode fazer merda. Inclusive, ele já propôs várias merdas no passado. No início, ele chegou a defender negócio de focinheira, lockdown e tudo mais. Não implementou nada, mas ele publicamente defendeu. Maldito no homem confia no homem. Agora, não se pode apagar o que já foi feito. O que ele fez em relação à criminalidade nunca foi feito na história da humanidade. Nunca aconteceu de um país que tinha o triplo da criminalidade do Brasil. Não é a criminalidade do Brasil, não. É o triplo da criminalidade do Brasil. Passar em 3 anos de ter uma criminalidade menor do que a do Canadá. Ele prendeu mais de 1% da população em 100 dias.
Passou uma lei, ele limpou o STF de lá, acabou o Supremo, quem não foi pra cadeia foragido, acabou, foi todo mundo pra rua, tipo 10, 20% dos juízes lá que tava ligado a essa galera sumiu, vários generais, a gente sumindo, sendo presa, o cara botou pra lascar no país, passou uma lei lá dizendo que qualquer relação com o negócio passou uma lei lá dizendo que qualquer relação, apologia, uma tatuagem com o negócio de gangue era terrorismo, então tipo assim, você admitir seus crimes é 20 anos, se não admitir é 40, e passou o rodo mesmo, botou todo mundo na cadeia. É isso. O cara fez o choque de legalidade é o processo o processo de você tirar os criminosos você o problema de uma ditadura é aparelhamento. É que todas as pessoas na máquina, eles são comprometidos com a ideologia sectária. O que ele fez foi um processo que ele mesmo chama de desnazificação, que é o processo de tirar da máquina pública juiz, desembargador, ministro supremo, todo mundo que tivesse comprometido com crime. Desmaquinização? Nazificação. Denazification. Desnazificação, de nazista. Ele mesmo chama de denazificação. Denazification. Inclusive o Princeso aí, como é o nome do Princeso, o cara que era para ser o príncipe real do Brasil, usou essa expressão na eleição de 2018 12 ou 13 vezes, prometendo isso. Chegou lá e fez o oposto, não é isso? É isso. É o nome que se dá na ciência política do processo de desaparelhamento. Eles não apenas tiraram os caras do poder no nível mais alto, como eles eliminaram os juízes, os promotores, todas as pessoas em todos os níveis que tivessem qualquer relação com as organizações criminosas. Ele pode fazer só merda hoje. Agora, é porque é o seguinte, El Salvador é um país muito mais pobre que o Brasil. É isso que a maioria das pessoas não entende. Quando tá a guerra na Ucrânia, a Ucrânia vê o cara lourinho, a Ucrânia é uma merda. A Ucrânia tem metade do PIB per capita do Brasil, porra. A Ucrânia tem tipo, metade do valor de capital humano que tinha em 91. É um país que só faz sangrar gente. Vai ter metade da população daqui a 10 anos do que tinha 20 anos atrás. É isso. A maioria das pessoas não entende que El Salvador é um país que tem um terço, metade da renda de países como Panamá. É difícil, não dá parece que Rossello quer morar lá agora, não é isso? Rossello quer morar lá. Tem uma galera que tem dinheiro, que tá prometendo ir morar lá, como é o nome do outro que é sócio lá da Bitwage, como é o nome do Max Kaiser. Uma galera milionária e tal. A questão é que ainda não tem, é um lugar miserável. Não é um lugar miserável, ainda não é um ambiente, não é um lugar que para você migrar, que existe infraestrutura, que existe a segurança. Eu acho que vai ser uma alternativa. Mas, como sempre, primeiro vão ser os early adopters, vão ser os caras que vão empreender. Vamos ver se ele vai fazer a ZE, se ele vai fazer a zona econômica especial lá como é que chama? Do Bitcoin City. Ele promete. El Salvador é uma promessa de ser uma Singapura, ou mais do que Singapura é, das Américas. Eu acredito que isso pode acontecer. Só que tem condicionantes. A primeira condicionante é esse cara não fazer merda, não é isso? E a segunda é ele fazer sucessor. Nós não sabemos que vai acontecer isso, né? Muito bom. Inclusive, ele promete... Bitcoin, então, o que ele fez com o Bitcoin é um detalhe do que ele está fazendo lá em El Salvador. Professor, a promessa dele de transferir a dívida dele em dólar para Vulcano Bonds, para Bitcoin Bonds, ele promete que a estrutura financeira do país dele vai ser baseada primeiro em estatais e depois do governo, em empréstimos, que ele vai botar metade do dinheiro escrow em Bitcoin, ele vai pegar metade do dinheiro para fazer o rolamento da dívida, seja lá o que for, a moeda lá é o dólar. Isso ele vai pagar ou X% em dólar, seria, sei lá, 5 ou 6%, que já é menos da metade do que ele paga hoje nos títulos regulares, ou metade do que o Bitcoin subir. Se metade do dinheiro está em Bitcoin, ele pagar metade do que o Bitcoin subir, ele não custa nada para ele, não é isso? Custa zero, não é isso? Custo zero. No ano que o Bitcoin subir mais do que o dobro da taxa de juros do yield lá, ele não gasta nada, é custo de dívida zero, não é isso? E no ano que o Bitcoin não subir, o custo dele de dívida é normal que ele já pagaria, não é isso? Normal no título dele, que é convencional. Se ele fizer isso, vai ser um jogo ganhar-ganhar. Se ele tivesse feito isso há 2 ou 3 anos atrás, ou se ele fizer isso hoje, e sei lá, 100 mil bitcoiners botarem 100 mil dólares lá para pegar a cidadania, vão ter 100 mil bitcoins tendo um fluxo de caixa para comprar mais bitcoins. Só isso já reduz a volatilidade do Bitcoin, né? Já vai ser mais gente exposta ao Bitcoin de uma maneira que nunca vai vender o Bitcoin, né? Tipo, só uma besteirinha dessa pode ter um efeito em cascata absurdo, né? Porque aí sabe-se lá quais outros países não podem achar boa ideia também, né? E vai fazer o quê? Existe competição regulatória. Se você matar Bukele sem impedir esse país faça isso, vai ter outro que vai fazer. Agora, Vanuatu, que foi destruído lá pelo vulcão, liberou geral negócio de droga, não é isso? Eles estão desesperados. Para Vanuatu, vale mais a pena alegrar outro país ou arrecadar dinheiro? Um monte de país aí com 5 mil, 10 mil pessoas desesperado por dinheiro, né? Existe competição regulatória. Então, eles vão... Todo tipo... Só existe cartel quando 100% dos partícipes podem ser retaliados. Se você tiver um partícipe que não possa ser retaliado, meu irmão, ele vai quebrar a negócio. Eu acredito, inclusive, que quem vai quebrar o cartel vai ser os Estados Unidos. Eu acredito que os Estados Unidos vai fazer com o Bitcoin o que ele fez com o ouro em 33.
Ele vai expropriar o Bitcoin em custódia corporativa nos Estados Unidos. E nesse dia vai ter gente que tem Bitcoin em corretora brasileira que vai perder o Bitcoin pro governo americano, né? Será? Meu Deus do céu. Acho que vai, né? Bom, não vamos entrar nesse assunto aí, porque nós vamos mais uma hora só nesse aí. Mas aqui, o Márcio Oliva pergunta se o Pax Gold é seguro, vale a pena? Eu não É uma conheço. stable novo. Eu não Tá. conheço. Eu não conheço. Eu não conheço. Desculpe, O problema é que você tem que confiar na auditoria do. Você tem que confiar na auditoria e você tem que confiar no emissor e você tem que confiar na plataforma. Eu quero ouro sintético colateralizando Bitcoin, exatamente como está formalizado lá no meu Substack, Renato Amoedo do Substack, ou nesse último texto do lado do Arthur Reis. Eu quero isso, um negócio que esteja colateralizado, hipercolateralizado em Bitcoin. Aí beleza. Eu quero, inclusive, esse ouro vai me render, que o Pax Gold rende, né? Com contratos inteligentes num processo descentralizado, numa DAX. Não, pode ser centralizado. Pode ser centralizado, contanto que seja auditado. Beleza, por exemplo, quando você deposita lá na BitMEX, na Deribit, qualquer plataforma dessa, Bitcoin, uma plataforma, inclusive a Deribit durante muitos anos não depositava e sacava dólar. Na Finex, durante muitos anos não depositava e sacava dólar. Como é que você tinha saldo em dólar? Aquele saldo em dólar foi alguém que shortou Bitcoin, né? Claro. Você depositou Bitcoin, fez um short, você criava dólar, que está formalmente demonstrado no texto do Arthur Reis. Essa, para mim, é a inovação essencial para a gente passar o ouro, para o Bitcoin aumentar 10 ou 20 vezes. E a próxima é o mercado de aposta descentralizada de morte. Aí, de novo, vai acontecer 10 ou 20 vezes de novo. Olha, agora aqui vem uma pergunta para o criptógrafo. O Rafael Teodoro Bragança. Renato, você acha que o computador quântico marca o fim da criptografia atual e o BTC vai junto? Mas fala lá, Renato. Eu não acredito. A computação quântica pode ser uma coisa como a energia pela fusão nuclear, que há 50 anos é energia daqui a 10 anos, né? Tipo, 50 anos é daqui a 10 anos, é daqui a 10 anos, é daqui a 10 anos. Tem 50 anos que eles dizem isso, né? Desde que existe bomba de fusão nuclear, década de 50, se diz que é daqui a 10 anos, daqui a 10 anos, daqui a 10 anos, e falta 10 ou 20, daqui a 100 anos que os caras estão dizendo que daqui a 10 anos, né? Renato, se o computador quântico chegar a machucar o Bitcoin, por conta de que ele possa eventualmente descobrir as chaves privadas, poxa, ele vai não só machucar o Bitcoin, ele vai machucar a guarda das bombas atômicas americanas, o dinheiro que está nos bancos e tudo mais. Né? Pois é, e o Bitcoin pode fazer um rollback, como já aconteceu, descobrimos que houve uma falha. Esse bloco foi comprometido, nós vamos voltar ao bloco anterior, certo? E vamos mudar a prova de trabalho. Isso pode ser feito no Bitcoin, como já foi feito em 2010. Já houve bug no Bitcoin. O Bitcoin mudou o código e desfez transação que era comprovadamente falsa. Isso pode acontecer. Agora você consegue fazer isso com facilidade no sistema Swift, você consegue fazer isso com facilidade em outros sistemas de bolsa e tudo mais. Pelo amor de Deus, né? E se eles hackearem, por exemplo, o sistema de banco de bolsa e comprometerem vários desses mainframes, será que eles têm backup disso aí? 2, 3 dias depois vai ser descoberto? O Bitcoin, todo mundo que roda um nó completo, que não seja por mar, tem tudo lá, 100% dentro de casa, não é isso? Certíssimo. A prova de trabalho do Bitcoin pode ser modificada a qualquer momento. Inclusive, se quem não concordar, vai ter mais um fork e você vai ganhar mais tokens grátis para quem estiver no lado certo, não é isso? É isso aí. Eu tive o prazer de ganhar Bitcoin Cash, olha só. Pois é. Bitcoin Gold, Bitcoin Cash, Bitcoin Diamond. Porra, me deram muitas alegrias. Todos eles me deram alegrias. Isso aí. O Roberto Robes está sempre conosco aqui. Pergunta para o Renato, quais os pontos negativos que você vê no Bitcoin? Porque tudo tem falhas. Os respeito demais o seu trabalho e vejo o seu nível de inteligência e sabedoria. Parabéns. Eu tenho uma fragilidade hoje do Bitcoin, que o Bitcoin é um colateral supremo. Mas o Bitcoin tem uma falha hoje de ainda não existir uma plataforma que utiliza a sua propriedade de ser um colateral supremo para que ele seja operacionalizado, gerando sintéticos de tudo. Essa é uma vulnerabilidade hoje, quem resolver isso fica multibilionário. Tem na minha opinião, o maior ponto negativo do Bitcoin foi eu não ter descoberto quando o Mika, quando os caras... Tem um cara aí de Campinas, Mika, que o pessoal disse que ele apresentou o Bitcoin a Fraga Yurik. Rapaz, se eu tivesse descoberto... Ele tem post dele no Facebook reclamando que ele pagou R$5, é um absurdo, porra, isso é um roubo. Bitcoin de R$5, que, porra, ele tinha comprado de 2, não sei o quê. Porra, o principal problema do Bitcoin é não ter descoberto essa porra antes, não é isso? Hein? O senhor mencionou... Será que o Daniel... Não, ele ensinou Bitcoin, ele disse que existia Bitcoin para Uric e para Fraga, imagine. O cara tem post dele, dizendo que Bitcoin de R$7 é um absurdo, que ele já pagou 2. Para o Fernando Urich,
Isso, imagine. O grande problema é eu não ter descoberto nessa época, né? Ave Maria, eu também, eu vou te falar, eu descobri em 2017, janeiro de Porra. 2017, que eu fui levar um cara, dei carona para ele no interior e ele já estava, fazia muito tempo, ele tinha todas as respostas e eu tinha todas as perguntas, mas eu tinha a Enfoque desde 1983 e é onde a gente lida com classes de ativos. E eu estava lá naquela que, eu preciso saber esse tal desse Bitcoin aí, pô. Aí eu entro no carro com o cara, chegou na marginal do Tietê, falou-se a palavra Bitcoin. Aí, de cara, eu fui soltando aqueles PQP, assim, sabe? PQP. Eu falei, PQP, mas não é possível. Porque a primeira coisa que ele me fala, não, sabe o que é? Mas não é só Bitcoin. Já são 800 criptomoedas. Na época chamava-se de tudo de criptomoeda, né? Eu falei, que? Como assim 800? Pois é, cada uma tem um projeto, tem um time, são as cabeças mais fantásticas aí de TI do mundo que estão por trás e tudo mais. Isso tende a crescer. Nossa Senhora, a hora que o cara foi falando, foi me dando o processo todo, como é que funcionava, fiquei alucinado. Mas eu ainda, aí dos caras de mercado tradicional, eu acho que eu fui um dos primeiros aí, né? A contribuição do senhor ao ecossistema foi infinitamente maior do que a minha. Só o fato de ter uma pessoa que existe na comunidade, que é um profissional disso, há muito mais tempo do que eu tenho de vida, e fazendo análise técnica disso, legitima brutalmente. Isso é uma legitimação absurda. E o senhor começou antes de existir GBTC, antes de existir esses instrumentos, né? Esses veículos institucionais, né? O senhor começou a produzir conteúdo que, de qualquer maneira, é um risco à sua reputação, que o senhor, nessa fase da vida, não tem necessidade nenhuma, não é isso ou não? Isso é verdade. É isso. Obrigado, Renato. O Andreas, por exemplo, que o senhor mencionou, ele tem um livro Master em Bitcoin. Quem é o Andrés? Andreas, que o senhor mencionou, o Andreas Antonopoulos, que o senhor mencionou antes. Antonopoulos. Inclusive, ele é um esquerdista. Tem vários esquerdistas, inclusive. É porque as pessoas ficam dizendo, não sei o que lá, maluco, que fica falando de negócio de MIG e tal. É porque o Bitcoin não é só para as pessoas que têm a mesma opinião. Andreas Antonopoulos, ele diz que tem orgulho de pagar imposto de renda. Ele tem orgulho de pagar imposto de renda. Ele é um outro tipo de gente. Mas ele é um cara que deu uma contribuição tão grande que ele escreveu um livro que bugs do Bitcoin foram identificados por pessoas que nunca leram o código, só lendo o livro. Tipo, ele explica o negócio tão bem que a pessoa que lê o livro entendeu, não, isso aqui não vai dar certo em não sei quantos anos por isso e isso. Tipo, tem relatos, inclusive, de Elizabeth Stark, várias pessoas que não só viraram programadores e tudo mais por causa do Andreas, né? É tipo assim, se uma pessoa tá assustada com minhas opiniões ou com citação de Bíblia, não sei o que lá, tipo assim, o Bitcoin é um instrumento, ele serve para pessoas de todo tipo, né? Com certeza. É isso aí. Eu estou aqui colocando o gráfico aqui para a gente dar uma xeretada, como é que está o Bitcoin. Rompeu o suporte, né, moçada? Quando rompe o suporte... Hoje eu fiz um vídeo de manhã, Renato, e falei de uma estratégia que o mercado chega num nível importante de suporte, aí eu destaquei como esse nível é importante. Ó. Ele vem desde junho do ano passado com eventos técnicos aqui, e a estratégia era para você liquidar o Bitcoin perto do suporte, né? Já que o S&P estava dando uma voltada, estava sentindo o suporte também, mas stop logo embaixo, né? Stop logo embaixo, porque daí você tenta fazer um trade, se não der, você volta para a posição e acabou, né? Mas o rompimento de um suporte importante causa esse tipo de coisa, né? Agora, o S&P, por outro lado, também aparentemente está rompendo o suporte desse último fundo aqui, em termos de corpo real, está rompendo. A coisa está feia, quem sabe ter. É isso. A maioria das vezes na vida, quando você deixa a emoção tomar conta, você é destruído. Com criança, você transforma em vagabundo, não é isso? Com mulher, você destrói sua relação com a mulher. Você deixar a emoção tomar conta do racional, você faz merda em tudo na vida, né? A vontade de comprar Bitcoin é quando ele tá multiplicando, quando tá bombando, quando tá subindo. A sardinhada entra quando o Bitcoin sobe 10 vezes, sobe 20 vezes. E a vontade de se livrar e tal é quando ele tá caindo. E o mercado é um ambiente que os racionais tiram dinheiro dos emocionais. Quantas vezes na vida aconteceu do Bitcoin estar abaixo das últimas 200 semanas, das últimas 200 dias, mais múltiplo? Porra, em todos os aspectos, a questão é que pode cair mais. Sempre pode cair mais. A questão é que vai cair mais para sempre? Não vai ter pivô nunca? É isso, né? E qual a alternativa? Eu vou ficar no CDI?
Eu vou ficar investindo em real, eu vou financiar esse governo aí? Não, Pelo amor de Deus. Você fica em USDT e, à medida que o Bitcoin cai 10%, você compra 11%, se cair 15%, você compra 17,5%, se cair 20%, você compra 25% a mais. E se a SEC mandar prender os donos do SDT? O pessoal, o SDT não respondeu, inclusive, eles estão respondendo sob pena. Eles foram submetidos a penas criminais nos Estados Unidos. E se o oficial de justiça for lá estourar e prender todo mundo? Não pode acontecer isso? O SDT, você está dependendo. E talvez eles não tenham o negócio do Doxed. Tem várias pessoas que alegam que eles não têm os fundos que eles alegam ter. Onde é a sede deles? Não existe um risco legal de chegar a SWAT lá e prender todo mundo? E esse SDT amanhã não vale nada? Não, mas pera um pouquinho, não é assim. Sim. Não é assim. É um negócio que vai para a mídia, que vai tal, não é da noite para o dia. Não, mas na hora que vai para a mídia é porque já foi lá, né? É porque a SWAT já estourou, já acabou, não é isso? Sim, a USDT depende do funcionamento de empresa. Tem 3 ou 4 pessoas que têm chaves que podem ser presos, não é isso? Pode haver uma determinação legal que prenda essas pessoas, como fechou a BlockFi, como fechou a FTX, como o Mt. Gox era 80% do mercado, ninguém imaginava que era possível falir. Eu não sei, eu acho que... a gente está fazendo trade, você sempre está arriscado, né? Você está no mercado de risco, você está arriscado, né? Pô, isso, mas imagina os caras que tinham 40% da carteira em Americanas. Devia ter fundo aí com 40% das ações em Americanas, achando que Americanas estava dando uma alta aí, estava rompendo resistência e tudo mais, de repente, bum, cai 80%, sei lá. É por isso que eu digo que eu preferia ter crédito em dólar no esquema do cash and carry, porque eu ia ter um credor, eu só ia ter risco de uma contraparte. Na hora que você tem um SDT, você tem risco de umas 40 contrapartes. Você tem risco da plataforma, tem risco da empresa emissora, tem risco dos devedores da empresa, porque eles estão comprando título direito, você não sabe que título é esse, uma quantidade significativa desse título para dar calote. O cara mesmo de boa fé pode não ter o dólar para dar a você. Tem o risco legal, não entendeu o que eu estou dizendo? São riscos legais de vários países. Acaba sendo um risco composto, um risco de custódia composto. Quando, por exemplo, eu tenho um cash and carry na BitMEX ou na Deribit, ou seja lá onde for, eu tenho uma contraparte, não é isso? É a diferença de você fazer sexo com sua esposa e com a mulher que tem 40 parceiros, não é isso? A chance de você pegar doença, tudo multiplica, né? Por outro lado, o ponto é o seguinte, cara, se você é trader, se você quer pegar as operações, as oscilações do Bitcoin, porque, por exemplo, o que eu estou fazendo agora, estando em USDT? Eu estou como se eu estivesse shorteando o Bitcoin. Por quê? Porque eu acho que vai cair, tem chance de cair. Eu acho que não é sempre que não é qualquer queda, né? O Bitcoin vai dar uma corrigidinha, você não quer pegar tudo. Agora, quando o S&P pode implodir e pode ter o Armageddon aí, como é que foi a palavra que eu te perguntei lá no começo? Apocalipse. Quando pode ter um apocalipse aí. O S&P, Renato, eu tenho falado aqui no canal que a gente tem essa situação aqui no S&P. Você está vendo o gráfico aí, né? É absurda, né? Um suporte de 15 anos, né? Não, aqui você traça Fibonacci, só que é ação e reação, cara. Quando essa reta aqui for rompida, essa minhoca morrer, o mínimo que você pode esperar, e que a gente sabe empiricamente, que é o que acontece, é que você tenha uma reação a essa ação, que é a tendência de alta, que guarda proporções com as proporções Fibonacci e que venha a ser 3,382. E que é esse primeiro nível que tá mostrado aqui no gráfico, que é esse nível aqui, que por acaso, não por acaso, porque Fibonacci faz as coisas tudo se encaixarem e tal, né? Coincide aqui com o fundo da pandemia, tá? Que significa que, se isso acontecer, o S&P, para chegar nesse nível, que é o mínimo que ele pode pagar de prenda por ter subido esse tanto todo, ele cai 44%, 45%. Se o S&P cai 45%, o mundo fica menos rico em 45%. Mas existia metade dos dólares que existe hoje no mundo, professor. Mas existia metade dos dólares que existe no mundo hoje, em 2018. 2018, 2019. Existia metade dos dólares que existe hoje no mundo, 60% menos dólar. Eu acho que é normal, porque eu também acho, como você está dizendo, que essa parte aqui da riqueza que foi ganha, a gente pode começar aqui do topo anterior ao subprime. Essa parte aqui da riqueza, do topo anterior ao subprime. Não estou falando do fundo do subprime. O topo anterior ao subprime, quando os caras tiveram um problema porque eles tinham dado muito crédito, tá?
essa parte da riqueza de 254,6% não existe. Isso daí é vaporware, é vapor. Isso aí foi criado artificialmente pelos Estados Unidos, que em função disso adquiriu uma dívida de 31 trilhões de dólares, tá certo? Se corrigir. Falou das reservas brasileiras aqui, que é 300 bilhões de dólares, né? 300 bilhões de dólares que os Estados Unidos vai pagar de juro cada vez que ele aumentar 1% a taxa de juro, porque cada 1% de 31 trilhões é 300 bilhões de dólares, tá certo? Então, nessa situação, que eu acho que, de repente, você pode fazer um trade aí, que pode ser o trade da tua vida, porque eu não tenho dúvida, eu acho que Bitcoin vai valer infinito, porque eu acho que o dólar vai, assim como todas as outras moedas de todos os impérios, ele vai para o saco, uma hora dessa. Antigamente, o Saddam Hussein começou a vender petróleo em euro, deu no que deu. O Gaddafi deu no que deu. Só que agora é o Putin e o Xi Jinping, e o cara da Índia, e o cara do Irã, que estão fazendo isso. Está acontecendo a desdolarização do mundo inteiro, né? Então, acho que essa oportunidade tem que aproveitar. E você, como trader, para aproveitar isso, você tem que ter agilidade, porque o Bitcoin não chega lá e aí sai no jornal, olha, a partir de amanhã vai subir, viu? Isso aí é coisa que a gente, às vezes, está... Eu acho que eu estou gastando tempo pra caramba. Olha, você que está me assistindo, saiba, eu gasto tempo pra caramba, bunda na cadeira, às vezes é no sofá, o celular na mão, mas a maioria das vezes, quando eu posso, é bunda na cadeira aqui na frente do meu computador, acompanhando o mercado. Porque uma hora dessa, o cara vai cair para um nível que é um suporte monumental e vai dar uma de uma indicação de alta e eu vou entrar de novo no Bitcoin. Para isso, a gente precisa ter agilidade e estar numa stablecoin. Então, eu pergunto para o Renato, qual é a stablecoin? Ou você acha que não é nenhuma? Para que dê essa agilidade? Eu preferia sintético. Crédito de dólar. Não tem sintético, pô. Não, o crédito de dólar que você tem numa plataforma dessas. Qual é a stable? Quando você vende o seu Bitcoin na BitMEX, na Bitfinex, na Deribit, você tem um crédito de dólar contra uma contraparte específica e não 10. Não depende de uma plataforma, de uma empresa, de credores de empresa. Não existe. Não entendeu o que eu estou dizendo? Ele tem colateral que você pode acompanhar na prova de reserva. É isso. Sim, mas aí... o grande problema hoje do Bitcoin é a geração desses sintéticos. Não existe uma solução absoluta. Não existe uma solução absoluta. Foi o texto lá do Negão explica. Numa corretora como a Bybit também, que você esqueceu de falar. Pronto, tá certo? É isso. Pronto. Que você fica em dólares e não... Você vende e fica em USD e não em USDT. Isso, exatamente. Isso. Não, ter dólares físicos e ter saldo de dólar em conta também não é uma opção ruim hoje. Sim, a tendência... mas aí você tem que ter conta lá fora, você tem que transformar. Para ter conta lá fora, você tem que trazer o dinheiro para o Brasil, aí você está pagando imposto de renda, porque você vai ter que vender o dinheiro aqui, transformar Bitcoin em real, aí você paga imposto de renda, depois você tem que mandar uma remessa lá para fora para abrir conta em dólar e tudo mais, porque tem que ser KYC e tudo mais, né? Tá certo? Eu concordo. Não, tipo, o cara pode entrar em uma corretora qualquer, nessa Bybit, Kraken, qualquer um, chega lá, dólar e vender. Ele não vai ter conta para sacar o dólar, mas ele vai estar em dólar, não é isso? Ele vai estar em dólar, em USD, não USD alguma coisa, né? O Kraken, por exemplo, qualquer uma dessas empresas, você não consegue abrir conta com facilidade com o KYC brasileiro, você tem saldo em dólar, você só vai ter dificuldade de sacar esse dólar se você não tiver conta em algum lugar que opere com dólar. Mas voltando, eu concordo com o senhor, inclusive, corrigindo esse gráfico do S&P pelo M2, ele também tem o canal, só não vai estar inclinado assim, vai estar reto, né? Eu acredito que vai ter uma queda, a tendência é essa, ter uma queda. O problema é que todas as vezes que aconteceu queda, também aconteceu do juro despencar e salvar o mercado, né? Provavelmente, como o senhor falou, o Bitcoin não vai esperar, os mercados não vão esperar, o senhor tem toda a razão, e ali quem tiver liquidez nessa hora, meu irmão, pode voltar a comprar imóvel nos Estados Unidos por um quarto ou quinto do preço do que era nominal 2 anos antes, como aconteceu em 2008 e 2009, né? Talvez o buraco seja um pouco mais embaixo agora em 2008, 2009, porque lá eles puderam fazer quantitative easing 1, 2, 3, 4, 5, jogar dinheiro de helicóptero, caramba, agora está mais difícil por causa da inflação. Você viu o Powell falando ontem e anteontem no Congresso americano, tá certo?
O senador lá estão na carcaça dele, lá estão no calo dele, cara. Aquela Elizabeth Warren lá já está dizendo pro cara que ela vai trabalhar para botar ele na rua, pô. Então... É isso, novamente, eu não acredito que inflação seja um problema para eles. Esses caras não estão nem aí com inflação. Eles dizem que estão querendo combater a inflação, porque o cara do Fed não vai dizer que está elevando o juro para combater o esforço de guerra chinês e russo. Ele não pode dizer isso, porra. Esses caras são políticos. Eles não vão dizer a verdade nunca, né, Izão? Isso eu confesso que eu não tinha não estava antenado com isso daí, achei muito legal, vou me aprofundar nisso daí. A Rússia vendeu petróleo abaixo de $30 o barril, professor. Eles estão vendendo, e isso causa deflação, beleza. A questão é que, tipo assim, eles estão destruindo, a Rússia arrecadou esse janeiro, tipo assim, 1/3 ou 1/4 de arrecadação do que ele arrecadou no ano passado. A agressividade soviética e russa sempre foi, há 100 anos, diretamente proporcional ao preço do barril do petróleo. A União Soviética caiu porque caiu o valor do petróleo, eles saíram do Afeganistão porque caiu o valor do petróleo, não é isso? Na hora que começa a ficar rico, a mesma coisa que começa a beber, você começa a ser macho. Acabou a bebida, acabou o dinheiro, acabou o culhão do cara, não é isso ou não? Hein? Esse é o Renato Amoedo. Ô, você aí que está nos assistindo, dá um like aí, hein, poxa vida. Se chegar nos 100 mil lá, pô, Renatão, tá quase chegando no 100 mil. 700, falta menos de 1.000 pessoas, 700 pessoas para chegar em 100 mil, né? Próxima live do senhor já vai ter 100 mil, você vai ver. Ô, Renato, olha, tem uma pergunta aqui do Vanderlei Uchoa. Onde é que eu compro Bitcoin verdadeiro, original? Se comprar na Binance, Gate.io, Huobi, Cripto, nessas coisas, então eles são verdadeiros? Como assim? Acho que não tem bitcoins falsos. É porque os bitcoins que você não pode sacar são falsos. Peraí, Bitcoin... Renato, não tem. Que conversa é de Bitcoin falso, pô? Como assim? Não, tem Bitcoin, não é Bitcoin marcado. Se você não pode sacar, é um vale Bitcoin, não é isso? Ah, não, sim, com Bitcoin falso é quando você compra numa corretora, por exemplo, aquela corretora que a XP fez antigamente, que era só uma referência ao Bitcoin. Não era o Nubank hoje, o Mercado Pago, eles vendem Bitcoins falsos. Ele vende um ativo que você não tem como sacar. Não existe na blockchain aquilo. Teoricamente, você não tem como sacar, mas teoricamente ele tem os Bitcoins lá no armazém, né? Ele teoricamente, ele não tem promessa de ter. Ele disse que ele vai fazer o melhor esforço para manter um hedge através de instrumentos, e não diz nem que instrumento é. Não tem negócio de Bitcoin em lugar nenhum. Ele pode, inclusive, estar... Um tag, para manter um tag, isso, um hedge. Exatamente, ele disse que vai fazer o melhor esforço, e ele diz quanto é que ele vai vender e comprar você. Ele pode dizer que o Bitcoin dele amanhã é R$50. Só o hedge aqui a gente não conseguiu fazer direito, agora o seu Bitcoin vale R$50. Seu hedge não é um hedge. Ele faz um hedge, ele faz uma proteção contra o troço. Ele vende um sintético de Bitcoin. Agora, um sintético que não tem um PEG de qualidade. Você não tem nenhuma garantia que tem PEG de qualidade. O colateral dele, ele teoricamente teria que comprar. Você está vendendo Bitcoin para mim, se ele só vende para os fregueses dele, tem que fazer uma posição de compra em algum lugar onde ele possa comprar Bitcoin de fato, tá certo? No mercado futuro, para que ele, então, tenha... Se, por acaso, o Bitcoin subir, ele vai pagar mais para mim, porque eu comprei Bitcoin, o Bitcoin subiu, mas na posição de compra dele, que tem no mercado futuro, ele vai estar ganhando o equivalente a esse dinheiro aí, Eu não sei se vai incomodar o patrocinador do senhor. O patrocinador do senhor aí, a corretora, como é o nome? Ela tem gateway com real? O cara pode depositar com facilidade lá? Tem gateway com real? E quanto é a taxa de saque lá? Tem como o cara sacar tranquilo? Como é que funciona a taxa de saque? Para falar a verdade, eu ainda não fiz, não sei. Aí, se você quiser ajudar o patrocinador, procure ver quanto é que tá o Bitcoin na Bybit. Se for trocado, R$5, R$10, R$20, imbatível ultimamente é BIPA, né? Que nunca me deu R$1. Eles nunca me deram R$1, mas eu uso e é caríssimo. É 2,5%, é caro pra caralho. Só que ele saca de graça na off-chain e saca de graça na Lightning. Se você quiser brincar com R$5, você compra R$2 e saca R$2 de Bitcoin se você quiser. Pra você mostrar alguém como usa, BIPA é excelente, não é isso? Comprem R$5, comprem R$3, não é isso? Saque aí, na memória o cara saca e tal. Esse é BIPA pra você mostrar que funciona pro cara e que existe gateway que você transforma. Você dá o Bitcoin ao cara, ele saca na mesma hora no Pix, em menos de um minuto tá na conta dele. BIPA pra você mostrar que funciona é o melhor. Só que como a taxa é muito alta, qualquer valor acima de R$50 a R$100 não vale a pena, é pra brincar, não é isso? E hoje em dia, a empresa que valores maiores, que tem tido dedos gordos absurdos pra cima e pra baixo, e saca de graça, é a Lick. Só que a Lick não tá fazendo esforço nenhum, porra, pra aguentar cliente, né? Você vê que ultimamente, porra, os caras não fazem propaganda nem nada, eles estão focando em outro tipo de cliente, não sei se é cliente institucional, vender aqueles tokens lá, não sei o que os caras estão fazendo. O quê? Como? Tokenização, é isso. Né? Dá muito mais dinheiro, tokenização dá muito mais dinheiro do que você ficar comprando vendendo Bitcoin, um compliance fudido. É isso. É biscoito.io.
Bote lá no Bisconte.io, vai no cantinho e bota comparador. Ele vai dizer qual é o lugar mais barato. Acabou, não é isso ou não? E você bota o valor e ele diz. O que eu ia falar que acabei não falando é que eu comentei num vídeo recente aí, é que, falando da USDT, você falou lá que tem problemas, tal, quer dizer, que tem suspeitas, etc. Tal. Mas, por outro lado, o SDT não é um dólar de verdade, ele é um vale dólar. O problema é que ele é mais útil do que o dólar, porque o SDT não tem como o governo americano tomar de você e o dólar tem bancário, não é isso? Ele é um dólar falso, ele é um sintético de dólar, que você confia na PEG, que é prometida pelo emissor, mas que ele, pelo fato dele ser falso, ele te dá propriedades que o dólar original não dá, não é isso? Você pode guardar no seu celular. Que se o Bitcoin cair 20%, eu compre 25% a mais. Não, e se o Bitcoin cair 50%, Deus nos livre, mas de repente que Deus nos ajude, porque quando você está em dólar, se o Bitcoin cai 50%, você dobra a sua posição de Bitcoin. Você compra 100%, você compra 100% mais de Bitcoin que você tinha. Não, certo? E do mesmo jeito que eles estão fazendo uma turma fuder com a Rússia. Renato, deixa eu falar uma coisa, ó. Por outro lado, falando da USDT, quanto está a taxa de juros dos Estados Unidos mesmo? É 4 e alguma coisa, né? Já bateu 5%? Vamos chegar nos 4, vamos ficar nos 4, tá certo? Você sabe quantos bi os caras têm? Os caras têm, se a gente entrar aqui no Coin Market Cap, esse cara aqui. Ih, meu Deus do céu, vem aqui, rapaz. A gente vai entrar aqui no Coin Market Cap e a gente vai ver que o Tether tem 71 bilhões. 7 vezes 4, 28. É 2,8 bilhões de dólares que o cara está ganhando todo ano no mole. Exatamente. O modelo de negócio dele é baseado nisso, exatamente. O modelo de negócio... Ele está usando um floatzinho, porra, de 71 bilhões de dólares. Quer dizer, teoricamente, né? Se é que ele tem todos esses dólares lá. Porra, o cara está ganhando. O cara tem potencial de ganhar bilhões de dólares por ano, cara. Professor, então, o cara deve estar querendo se manter. Por isso que ele pagou uma taxa lá para o governo dos Estados Unidos, não pagou? Pagou uma multa lá. Ele se submeteu a todas as subpenas que foram impostas. Pagou taxa, fez o que eles mandaram, tudo bonitinho. A questão é exatamente essa. O russo, hoje, o milionário, eles não podem, o americano, o europeu, não pode daqui a 5 ou 3 ou 4 anos mudar a eleição e dizer, olha, os brasileiros são destruidores da natureza. O governo brasileiro é destruidor da Amazônia. A gente vai fazer com o brasileiro o que a gente fez com o russo. E tomar todos os saldos de todos os brasileiros no exterior, isso é impossível? Não. Isso não é impossível. Hoje em dia, o chinês médio que não pode ter conta fora se dolariza com SDT. O venezuelano médio que não pode ter acesso a dólar, ele se dolariza com SDT, ele faz remessa, recebe remessa com SDT, sem assumir risco de slipa, de que a gente conversou da outra vez, sem assumir risco de variação de cotação de Bitcoin, não é isso? É isso que eu estou dizendo. As stablecoins, elas são úteis, só que hoje elas são uma vulnerabilidade ao Bitcoin. E hoje é a principal vulnerabilidade, e quando isso for resolvido, através do artigo do Negão e do lado do Substack, na hora que as stables elas forem algorítmicas, Eduardo, o que você falou? Como? Você falou, quando isso for resolvido com o artigo do Negão e com... Como explica... o artigo desse Negão, ele explica formalmente como as stables hipercolateralizadas, algorítmicas, elas precisam, é necessário, é uma etapa necessária do Bitcoin. Eu achei que você tinha falado de mais um cara aí, Eduardo. É isso, o Substack, bote lá, Renato Amoedo do Substack, eu tenho vários artigos sobre isso, inclusive o último é sobre isso. Explico como é o modelo de negócio das stables bancárias e como é o modelo de negócio dessas stables que vão ser hipercolateralizadas. Isso. Moçada, o link desses artigos do Renatão vai estar aqui embaixo, viu? É isso. E você manda para nós, tá, Renatão, para a gente botar aqui hoje o SDT, ele dá mais liberdade às pessoas, mas existe uma vulnerabilidade. Nós vamos ter soluções superiores e não vai demorar nem um ano. Daqui para o final do ano que vem, rapaz, vão ter muitas alternativas. Tem cara Sinonime, tem várias pessoas de muito valor, Fuji Finance, tem dezenas de grupos de pessoas com muito mais inteligência, instrução e tudo do que eu, trabalhando dioturnamente nisso. Como o Arthur Reis, da Ivy League, né? O cara tá ganhando 2 bi, quase 3 bi aí no mole, pô, sem fazer nada, na renda fixa nos Estados Unidos. Ele que se cuide, porque essa renda fixa aí, quem sabe não vai ser tão fixa assim mais pra... Pois é isso, é vulnerável. Tanto, ele já sentiu, ele já tomou a chamadinha dele. A questão é que na hora que o governo americano pedir formalmente que congele XYZ de tal bilionário, vai acontecer o quê? O cara da classe média chinesa não vai ficar com medo lá?
Ele vai desobedecer? Pois é. Ele tá sob risco legal. É como aquela história lá do Bolsonaro de um cabo e um soldado. O cabo e um soldado fecha lá, viu? O Renato, você chegou a comentar sobre o que você acha que vai acontecer com o teto da dívida? Você acha que tem alguma chance do teto da dívida não ser aumentado nos Estados Unidos? O pessoal disse... Foi aumentado, sim, eu sei, todas as vezes, mas tem gente que está achando que dessa vez pode ser diferente, até por conta do nível das ações, onde está, da inflação. Tem um porreta lá, Mark Moss, eu acho, não sei se eu ouviu falar, Mark Moss, que faz análises financeiras e tal. Ele demonstra que nos últimos, desde 1800, mais de 40 países passaram de 130% de dívida e só um não deu calote, que foi o Japão, não é isso? Todos os países que passam de 130%, eles têm que dar algum tipo de calote. Ou o cara vai dar um calote branco. Os Estados Unidos já deu, né? Quando ele, em 71, lá, o Nixon falou, opa, não, agora nós somos temporariamente, o dólar não está mais lastreado em ouro. Os Estados Unidos deu pelo menos 5 calotes, no século XX foram 2. Na hora que o dólar há 100 anos era 20, o dólar era definido como uma onça de ouro $20, e o cara passou a ser 35, ele já foi um calote de 33, não é isso? 33 já foi um calote, porque ele honrou, mas aquilo ali valia metade em ouro do que era 2 anos antes, não é isso? Assim, os Estados Unidos deu 5 calotes no século 22. É isso. É inevitável. Medidas de austeridade como essa que a gente está vendo, de reduzir base monetária, não sei o que lá. Quanto está a porcentagem do PIB da dívida hoje? Não sei dizer nos Estados Unidos não, mas é uma coisa absurda. E pior do que a dívida é o passivo atuarial. São as promessas de aposentadoria. Rapaz, minha mãe aposentou com 10 salários mínimos, ela não ganha 2, bicho. Ela não ganha 2. Uma pessoa que se aposente... Aqui? Sim, uma pessoa que se aposente... Você acha que alguém da minha geração... Tem mais gente de 40 anos do que de 4 nesse país. Como é que o Brasil vai ter maioria de idoso em 20, 30 anos? Como é? Vai ter mais idoso do que gente trabalhando ativo. As pessoas trabalhando informalmente vão aumentar ou diminuir? As pessoas de valor vão embora desse país ou vão ficar? Os investidores, as pessoas têm que ir. O cara que é um engenheiro aqui, o cara se picar para ser um bom pintor no exterior, o cara ganha um triplo, né? Isso em moeda forte. O que vai acontecer nesse país? Você vai... INSS é pirâmide, bicho. Pelo amor de Deus, já tá no final. Era uma pirâmide que seria sustentável se as pessoas ainda tivessem filho. O problema é que o Brasil tem a menor fecundidade das Américas, fora o Canadá. Tipo assim, não tem. O Brasil vai ser o país mais velho das Américas em 20, 30 anos. Não tem, bicho. Não negócio de fazer concurso aqui, você tá maluco. Você tá maluco? Esqueça isso. Cadê o outro cara que queria dar dica de concurso pra passar em concurso, meu irmão? Se você já não tiver a máquina, o esquema do concurso pesado aí, com seu pai no tribunal, não é isso? Nem vá, nem pise lá, não é isso? Não, pra você não tirar nota máxima em tudo e perder em qualquer fase dessa e você não se aborrecer, né? Oh, mas é uma delícia conversar com esse cara. Pô, a gente precisa ficar 3 horas. Ô, Renato, lá em São Carlos nós vamos tomar uma lá e vamos botar mais o papo em dia. Olha, tem mais 3 perguntinhas aqui, resposta rápida. Aí nós estamos com 615 pessoas nos acompanhando, Renato, e estamos chegando a 1h30 de live aí. Já está mais ou menos no jeito, mas vamos para essas 3 perguntinhas aqui. O Charles pergunta para o Renato, você está sabendo de alguma inovação no BTC, ter DeFi na sua própria rede? Como é que seria isso? Já comentei diversas aqui. O Mika, que eu comentei, ele está muito interessado no RGB, né, numa linguagem de programação que seria uma coisa intermediária, né? Inclusive a Mangueiros, que veio aqui, já bateu papo com o senhor algumas vezes, também é uma grande entusiasta disso. Como é o nome dela? A programadora, professora, como é o nome dele? Não sei o que lá, Gueiros. Eu não entendo disso. O que eu tenho visto recentemente é as utilizações do nosso TR, não apenas como rede social de comunicação, mas também como marketplace, são geniais. E tem um negócio que chama Synonymy e tem outro chamado Taro Assets. Tem várias propostas hoje em dia de construção de smart contracts sintéticos de diversos ativos em BTC, em sidechains. E tem inclusive esse último episódio do Bitcoinheiros que diz que a Lightning não é sidechain, não é isso? Que seriam outras camadas para utilizar uma definição correta, não é isso? Existem muitas propostas, dezenas. Se você quiser pesquisar especificamente, pesquise Taro Assets e Synonymy. Tem várias propostas. Existe a possibilidade, e eu acredito que isso vai acontecer nos próximos 12 meses, de começarem a ter não apenas sintéticos, mas também marketplaces na Lightning.
E aí, nessa hora, vai ter muita gente monetizando o nó de Lightning. Como esse cara, Diego Collin, é isso que tá vendendo curso e tal. E tem muita gente. Nessa hora, que você, através da Lightning, começar a ter smart contract na Lightning, quem estiver rodando o nó vai ser o cara que vai monetizar. A diferença é que não é como o nó do Ethereum, que 70% da base foram os fundadores que fizeram conluio com os caras do JP Morgan, né? Na verdade, vai ser qualquer pessoa que bote o Bitcoin arriscando para ele estar em hot, né? Para ele estar na internet, né? Esse vai ser uma outra forma. Se esse negócio de nó de Lightning monetizado te der retornos sistemáticos acima de 2, 3% ao ano em Bitcoin, ou sei lá, acima do Fed Funds Rate na Lightning, isso também é outra forma de estabilizar o preço do Bitcoin e que o Bitcoin vá ser um título mobiliárquico. Que o cara chegue e bote 20 ou 30% dos Bitcoin no negócio desse e viva do rendimento e nunca tem que vender nenhum, né? É isso aí. O Renato estava falando da minha amiga Solange Gueiros. Isso, exatamente. Ela é um grande entusiasta desse negócio de RGB também, né? Mika também é um cara que produz muito em relação a isso e tal. Eu não entendo. É o cara que ensinou, como é que chama? Ensinou Bitcoin a Fraga. O cara que ensinou Bitcoin a Daniel Fraga, que postou lá, porra, Bitcoin a R$6, isso é um absurdo, eu estou sendo estuprado, é um roubo. Como é que é o nome dele? Ele era o dono de uma. Ele, inclusive, tá fechando a corretora dele, o Alltime, tá deixando de existir, tá liquidando. Quem tiver dinheiro no Alltime, corra, viu? Ele tá honrando, rapaz. É um dos poucos negócios no sistema. O cara honrou até o último minuto. Geralmente no final, o rug pull, né? Os caras dão um golpe, nada. Micarone honrou Migo, os caras lá e honrou até o último segundo, né? Renato, doutor Alexandre Mesquita pergunta se você acredita no Ethereum. Eu acredito no Ethereum, eu acredito que o Ethereum é um golpe desde o ICO. Eu acredito que o Ethereum é um crime, é um título imobiliário não registrado, é um título imobiliário que não passa no teste de Howey, é criminoso, a intenção deles é criminosa desde o início, tem gravação, tem os caras lá dizendo, inclusive a infraestrutura básica, a Infura, pertence aos caras do JP Morgan, que são os caras que estavam envolvidos desde o início e são os donos da maior parte das moedas, e agora a POS são donos da maior parte das decisões e são donos da maior parte do fluxo de caixa. É um sistema que tem dono, não é isso? É um sistema que os caras vão fazer tudo para maximizar o próprio lucro deles. E tem dono. Inclusive, aconteceu um negócio interessante na criptomoeda lá do Telegram. A criptomoeda do Telegram é interessante porque ele tem um uso verdadeiro. Ele vende números virtuais, mais 44, para quem quiser ficar entrando em grupo e tal, fazer grupo que não tá sob jurisdição de porra nenhuma. Como é Tom que chama, né? Isso, TON, né? Juntou 70% dos caras e decidiram que eles iam congelar por não sei quantos anos 30% das moedas que não havia 2 anos. Imagine, bicho. Que desgraça um negócio desse. Mas é POS também, é como o Ethereum. Então, como a gente aconteceu na Tom, pode acontecer com o Ethereum também. Eles acharem, a galera que não move, a galera que é minoritária, não sei o que, você vai poder ficar sem vender sua porcaria aí 5 anos, né? A Ethereum mudou mais de política monetária que o real nos últimos 5 anos, porra. Toda hora os caras mudam a política monetária, né? Opiniões de Renato Amoedo. Não, mas é um fato. Eles não mudaram várias vezes a inflação, a política monetária ou não? Não quer dizer que vai cair amanhã. Não, inclusive, não vão. Isso não quer dizer que vai cair. Não quer dizer que vai cair. Inclusive, eles têm o apoio expresso do establishment. Como é que chama? O pessoal do BlackRock, Vanguard, tipo assim, como esse pessoal, os criminosos aí da FTX, eles tinham apoio íntimo. Tipo assim, o cara da FTX, ele era filho, a mãe e o pai do cara, amigos íntimos, foram os caras que decidiram que Biden ia ser candidato. No mês que decidiram que Biden ia ser candidato, eles criaram a FTX, e a FTX foi um instrumento, foi um mensalão americano de levar dinheiro para a Ucrânia, de pegar dinheiro da Ucrânia. A FTX financiou diretamente 2/3 dos eleitos dos Estados Unidos na última eleição, no Senado e na Câmara. Foi o mensalão americano, foi o maior escândalo de corrupção da história da humanidade que tinha sido mensalão, foi a FTX. Eles estupraram o sistema político e legal dos Estados Unidos, como fizeram aqui no Brasil. Mas de papel pensado, isso aí, você acha que... Eles criaram a FTX, o pai e a mãe do cara eram íntimos do presidência do Partido Democrata, são caras pessoalmente há 20 anos ligados ao pessoal, eles decidiram, a mãe e o pai do cara é advogado, a mãe mexe na parte de finanças, contador e tal. Esses caras foram os caras que conceberam que Biden ia ser candidato e que o esquema ia ser esse, que o filho de Biden já tinha os contatos da Burisma lá e tal, na Ucrânia, não é isso? Essa guerra não tem, isso aí foi deliberadamente não tem mocinho não, isso aí só tem bandido, é filme de terror. Opiniões de Renato Amoedo sobre a origem da FTX, você só vê aqui no canal Fausto Botelho, é isso aí. E não deixa de dar um like aí, moçada. E agora a última pergunta aqui, o Márcio Oliva para o Renatão. Fala do livro, segunda edição. Cadê? Por que não entra esse cara aqui? Ô, Rodrigo, não entra pergunta dentro aí.
Mas, enfim, o Márcio Oliva pede para você falar do Bitcoin Red Pill, segunda edição. Para a gente fechar aqui, Renatão. Teve a primeira edição em 2019, tem uma segunda edição, salvo engano, em 2020. O livro já está precisando de até uma terceira edição, mas eu acho que ele está se referindo ao segundo volume. Que existe a necessidade. Na primeira edição? Como? Não entendi o que o senhor disse. Quanto você vendeu na primeira edição? Quantos exemplares Aí você tem que perguntar a Alan, que é o dono do projeto. Tem que perguntar a Alan, que é o dono do projeto. Alan tá mamando direitinho aí, viu? Inclusive, ele ganhou uns 20 contas só daquela propaganda no início ali, botou umas páginas amarelas antes do livro. Só aquilo ali, meu irmão, o cara já dava pra comprar um carro usado. Mas voltando, Alan eu acho que ele tá se referindo ao... O quê? Eu acho que ele tá se referindo ao segundo volume. Que você... Como? Não entendi o que o senhor disse. Você está falando no coautor, seu sócio no projeto, né? Isso. Não, ele é dono do projeto. Eu sou colaborador, nunca tirei R$1. Até os livros que eu dou de presente eu tenho que comprar. Ele é dono. Ele manda em tudo lá. Ele que teve ideia, teve iniciativa, que faz a porra toda. É isso. Ele está se referindo ao segundo volume, que é o Black Pill. Inclusive, a gente menciona no livro que aquilo ali é uma formação de público para um outro livro que fale de OPSEC, que fale de rotinas, que fale de teoria das bandeiras, de tudo isso que a gente está conversando aqui, de como é que o cara tem que pensar em ter outra residência, de como é que ele tem que pensar para viver sem Big Tech, que a cada dia essas coisas estão sendo mais urgentes e mais claras na necessidade disso, né? Muito bom. Olha, parabéns pelo livro, parabéns, manda um abraço para ele lá, e eu tive o prazer de estar com ele lá na conferência do Davi, lá em Salvador. Pena que eu não te encontrei aquela vez lá, mas agora vamos se encontrar em São Carlos. Renato, muito obrigado de você ter nos dado todo esse precioso tempo seu aí para iluminar aqui os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, e espero te ver em breve. Por favor, aí Minha honra, professor. Minha honra. Estarei em sua terra dia 25. Como é o nome? Sementes da Liberdade. Ele ia apresentar a Caio. Você dá o esporro nele e dizer, rapaz, Caio, eu sou filho da terra, você não me chamou. Como é que pode um negócio desse, né? Vou fazer isso, pode deixar. É isso aí. E para você que nos acompanhou até agora, pense, se ainda não é inscrito, pense em se inscrever no canal, clica no sininho para ser avisado dessas lives aqui. E eu te vejo na próxima. Tchau.